Então, pessoal, acho que já vamos começar aqui, não naquela pontualidade inglesa, né, mas às 19h05. Bem, meu nome é Vinícius Azevedo, né, atuo hoje ali como CEO e Head da Uinvest. E aí a Uinvest, para quem ainda não entende, ela é um portal de conteúdos, né, que tem como objetivo ali levar a educação financeira de qualidade, né, descomplicar investimentos para a população como um todo. E hoje eu fiz o convite para dois grandes nomes aqui do mercado financeiro. Está aqui comigo hoje o Matheus Reis e o Alberto Maia, os dois são sócios da Riva Investimentos. A Riva Investimentos hoje é um escritório vinculado a XP Investimentos, o maior de Minas Gerais. Tem um foco ali em atuação principalmente com clientes do segmento alta renda e private, né? E o convite deles foi basicamente para eles passarem um pouco aqui do conhecimento deles para vocês, né? Explicar mesmo qualquer dúvida que vocês tenham e tudo a respeito de investimentos, de planejamento financeiro e dar um passo atrás, né? Explicar um pouco qual a educação financeira é importante para vocês atingirem o objetivo de vocês, né? Então, ensinar um pouco sobre educação financeira, a importância, sobre como se planejar financeiramente, tudo isso com foco ali de realizar os sonhos, os objetivos, né? É uma coisa que a gente sempre comenta aqui dentro da Uinvest, é que a primeira coisa que a gente deve fazer com o nosso dinheiro é pagar a nós mesmos, né? Então, primeiro a gente paga, né? A gente junta o nosso dinheiro e depois a gente gasta dinheiro com o cara do bar, com o cara da loja, por aí vai. A gente faz os outros gastos ali, né? Mas o primeiro pagamento que a gente tem que pensar em nós mesmos, né? E foi por isso que eu trouxe dois sócios aqui do maior escritório de investimentos de Minas Gerais para bater um papo com vocês hoje. Então, sintam-se livres, tá? Quem quiser fazer qualquer pergunta, a caixinha está aberta de question and answers. Eles vão passar ali por todos os pontos com vocês, tá? Vão abordar todos os assuntos, mas é totalmente aberto. A ideia é que seja um bate-papo mesmo. A ideia é que todo mundo saia daqui com algum aprendizado, né? Alguém sai daqui sabendo algo novo ali sobre investimento, sobre planejamento financeiro, sobre renda fixa, sobre fundo imobiliário, sobre ações. Então a gente vai passar por uma parte bem mais ampla ali, né? Um topo mesmo, e vamos chegar até quais produtos propriamente disso, né? Então quais são os investimentos que vocês deveriam começar a investir, né? Por isso, dois monstros aqui comigo hoje para compartilhar esse bate-papo. Por favor, Matheus, Alberto, se apresentem para o pessoal aí. Beleza, Matheusinho? Quer iniciar? Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Obrigado a todo mundo que está participando, o pessoal da Uinvest. Igual o Vinícius falou, que seja um bate-papo aí aberto, que o EI está aberto ali para todo mundo. O interessante aqui é todo mundo sair com um pouco mais de conhecimento, né? Todo mundo realmente aprender um pouco mais sobre como poupar, como investir, né? Como prosperar com os seus investimentos. Então, vamos lá, que eu acho que vai ser uma noite que vai agregar muito conhecimento para todo mundo. Obrigado novamente. Não tenho dúvidas disso. Legal. Boa noite a todos. Boa noite, Vinícius. Obrigado aí pela oportunidade que a Uinvest, nosso hub educacional do Grupo Riva Investimentos, maior corretora essencialmente mineira, né, da XP, que ocupa hoje posições de destaque dentre os 600 escritórios que a XP tem espalhados por todo o Brasil. A Riva vem fazendo a diferença, agora posicionada em São Paulo também, e a Uinvest, ela surge como nosso apoio, como uma linha de oportunização para novos investidores, para a educação financeira, e nós estamos aqui, né, para somar juntos aí. Mais uma vez, Vinícius, brigadão aí pela oportunidade, né? E boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A gente espera que essa noite a gente consiga contribuir para que vocês mudem o patamar de conhecimentos sobre educação financeira e comecem a visualizar de forma mais clara, né, a realização de sonhos. Então, vamos em frente, né, Matheus? A gente está junto aqui, iniciando aí. Exatamente. Então, agora eu vou passar a bola para quem de fato entende, e aí, quando vocês tiverem alguma dúvida com relação a investimentos, alguma coisa do tipo, podem perguntar para os dois,
né? E aí um bônusinho para quem ficar aí até o final, vou falar lá no final, mas às 20 horas eu aviso ali qual que vai ser o bônus para vocês, beleza? Pessoal, mandem Beleza. ver. Obrigado, Vinícius. Vamos dar Obrigado, início Vinícius. Vamos lá, pessoal. aí. Começar. Já podemos compartilhar a tela, tá ok? Acho que está tudo certo agora, né? Isso. Beleza. Maravilha. Então, pessoal, como todo mundo aí viu, estamos todos a convite da Uninvest, né? Tanto nós aqui, eu e o Alberto, quanto vocês que estão aqui prestigiando essa noite. E a gente vem, né, como assessores alta renda aí da Rive Investimentos, mas a convite da Uninvest, que é um hub educacional aí completo, tanto que praticamente tudo que tem aqui nessa apresentação, a maioria das coisas, tudo você encontra no próprio site da UI. Então, muito bom aí para um aprendizado, né? Um site espetacular de conhecimento. Isso aí, Matheus, isso aí, Vinícius. Mais uma vez, obrigado, né? E já dando início aí ao nosso bate-papo, eu vou lançar uma pimentinha no ar aí para que vocês iniciem as nossas reflexões em conjunto, né? Dentro dessa ótica aí do que está sendo previsto aí como tema, né? Vocês já imaginaram, já perceberam que existem pessoas com o mesmo salário, né, com as mesmas condições, talvez, de trabalho, né, trabalhando no mesmo lugar e com vidas financeiras totalmente diferentes, né? Por que será que isso acontece, né? E onde nós queremos estar? Então, a gente inicia o bate-papo, já lançando isso aí para que vocês possam refletir, né? E vamos em frente com o nosso tema, né, Matheus? Isso aí, Alberto. Então, pessoal, visto isso que o nosso querido Alberto Maia acabou de comentar, a gente traz um tema aqui bem interessante para a gente ter um bom conhecimento financeiro, que é a educação financeira necessária para poupar, investir e prosperar. Então, aqui a gente vai passar por temas que vão te mostrar por que você deve poupar, na onde você deve investir esse dinheiro poupado, e você vai adquirir o conhecimento necessário para poder prosperar com esses seus investimentos. Isso aí, Matheus. E investir é sempre dar um passo à frente, né, gente? Porque a gente tem plena convicção, né, de que o conhecimento transforma as pessoas, né? A gente usa muito alguns lemas da XP, que é ter mente aberta, sonhar grande, né, espírito inovador e empreendedor. Então, o objetivo disso é que a gente aprenda como investir para poder efetivamente prosperar. Então, vamos aí à nossa apresentação, né, Matheus? Pode iniciar, os mais novos sempre na frente. Dessa vez não vai ser os mais velhos, vai ser os mais novos. Então, vamos lá. Pessoal, novamente, boa noite a todos. Meu nome é Matheus Reis. Eu fui o primeiro da turma do Programa de Formação de Assessores da XP Investimentos. Passei por diversas áreas lá dentro, como atendimento ao cliente, atendimento on demand, assessoria exclusiva. Passei pela mesa de renda fixa, treinei diversos assessores. Por mais que daqui a pouco vocês vão perceber, eu não tenho ali a mesma quantidade, né, os mesmos anos de experiência do querido Alberto, deu para adquirir um bom conhecimento, até que no começo desse ano eu decidi, né, retornar aqui para Minas Gerais e me tornar sócio da Rive Investimentos, o maior escritório mineiro que nós temos aqui vinculado à XP. Então, vamos lá, Alberto. Gente, complementando o currículo do Matheus, só dizer que hoje ele é uma das pessoas que tem mais conhecimento de operações estruturadas em renda variável, é o nosso apoio aqui, né, do dia a dia nas negociações com os clientes, nessas operações diferenciadas. Então, só complementando o currículo dele um pouco. Encheu um pouco a bola. Quanto a mim, gente, meu nome é Alberto Maia, eu tenho aí 37 anos de experiência no mercado financeiro, um pouco mais velho, mais rodado que o Matheus. Passei por 4 instituições financeiras efetivamente ao longo da vida. Comecei aos 19 anos, já tocando, aos 18 anos, aliás, e aos 19 responsável por uma área de mercado de capitais de um banco que não existe mais, né? O mercado financeiro mudou muito, os bancos grandes diminuíram. E daí, de lá para cá, passei pelas 4 instituições financeiras, como disse, tenho 3 MBAs na área, né? Sou CFP
entidade Planejar, né? E somos aí, né? Agente autônomo de investimento. Hoje estou como sócio aqui, com muito orgulho aqui da Riva Investimentos, né? E a gente está aí para construir junto com vocês, né, Matheus? Podemos seguir. Isso aí, Alberto, perfeito. Então, pessoal, agora que a gente já se apresentou, vamos apresentar um pouco do que a gente vai ver nessa noite, né? Nessa próxima hora que nós vamos passar juntos. Qual que é o nosso pensamento para poder passar para vocês o conhecimento que a gente falou ali do título? Então, a gente traz esses 8 temas, né? Teoricamente, e todos eles a gente acredita que é muito importante vocês conhecerem para, lá no final, prosperarem muito bem com as suas vidas financeiras, como o próprio Alberto falou no começo, e como é o tema aqui da nossa palestra, né? Do nosso bate-papo. Então, é isso aí. Né? Vamos começar agora, a gente vai passar por esses 8 temas, começando aqui pelo primeiro, o cenário econômico. Igual eu comentei quando estávamos no título, é muito importante a gente saber o porquê poupar. E para a gente saber por que a gente deve poupar, precisamos primeiro entender como o nosso cenário econômico afeta essa poupança. E aí, para isso, eu acho bem legal aqui a gente contar um pouco da história, né, da economia do Brasil ao longo desses últimos 10 anos. Só que quem tem um pouco mais de experiência aqui para contar isso é o nosso querido Alberto. Eu vou passar a bola para ele, vou deixar ele falar um pouco. Legal, Matheus. Lembrando, viu, pessoal, que no canto superior direito das telas tem um QR Code, onde vocês podem, através da câmera dos celulares, acessar todo o conteúdo sobre o assunto, sobre cada slide que está sendo apresentado, tá? Então, isso é muito legal, que vocês podem aprofundar mais também e salvando aí as informações, ao tempo em que também esse conteúdo está disponível online no site da UE Invest, ok? Bom, gente, o que eu quero falar aqui para a gente começar é o seguinte, já apresentar para vocês 3 indicadores básicos que vão auxiliar aí na percepção, conhecimento de mercado, decisão de investir, poupar e prosperar, né? Então, vejam só, aqui a gente tem discriminado aqui pela cor azul, né, a taxa Selic, né, que nada mais é do que a taxa média da economia, né, seguida aqui pelo IPCA, discriminado aqui com uma cor verde, né, e em seguida com uma cor preta, voltando um pouquinho, que o IPCA representa a inflação no Brasil e os juros reais representam o resultado, né, da combinação entre a taxa Selic, a inflação, as aplicações, né, a dívida governamental também, que eu vou explicar agora. E a gente apresenta isso de uma forma a retroagir um pouco a 2011, tá? Para apresentar uma década que foi considerada, depois da década de 1980, como a década perdida. Ou seja, onde, na média desses anos, né, o Brasil, desde 2011 até 2020, apresentou crescimentos anualizados de produto interno bruto, ou seja, que é a capacidade do país de gerar produção, gerar riquezas, gerar divisas, né, bem abaixo do que foi todos os anos anteriores das décadas passadas. Ou seja, em cada ano, desde 2011 até 2020, praticamente, a gente apresentou crescimento de 0,3% no PIB brasileiro. Então, a gente escuta falar disso muito na televisão, né, nas reportagens, nos jornais, né, o PIB, agora em 2021, ele está revisto, né, com uma ascendência acima de 5%, algumas casas e analistas dizendo que o nosso produto interno bruto pode chegar até 5,5% ou 6%, né, já com expectativa positiva para 2022. Então, vocês imaginam, a economia agora, né, voltando à sua atividade, com espelhamento de um PIB em 5%, imagina o que é crescer desde 2011, ano a ano, 0,3%. E com destaque para os anos de 2015 e 2016, onde a gente andou para trás. Acreditem nisso, a gente andou para trás. A gente teve um crescimento negativo em 2015 de 3,5% para trás, e em 2016 de 3,3% para trás. Então, na média, considerando todos esses desempenhos, ficamos com um crescimento de 0,3%, portanto, bem abaixo de qualquer condição de desenvolvimento, de mostrar que o país está andando para frente.
né? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês. Então, entrando nas cores especificamente, tratando de taxa Selic, IPCA e juros reais, eu vou retornar aqui dizendo que o que é a taxa Selic? A taxa Selic é o juros básico da economia, portanto, é o juro que baliza também a emissão de títulos do governo, que é aquilo que o governo usa para poder se financiar, para ele poder fazer face aos custos que ele tem. E ela vem representada aqui na cor azul, ou seja, lá em 2011, o governo, para poder se financiar, ele pagava em torno de 12,5% para que a população guardasse o dinheiro, emprestasse o governo para ele e ele pudesse fazer face aos gastos que ele tinha. Isso aqui representado pela cor azul. E observe que aí cai um pouco para a casa de 7,5% a 10% até 2014, e em 2015 atingimos o patamar de 14,25%, se não me falha a memória, né, de taxa que o governo pagava para se financiar, né, estimulando a poupança do brasileiro em títulos públicos nessas condições. Então, isso aí, pessoal, perdurou até o final de 2016, quando houve o impeachment da presidente Dilma, e aí assumindo aí o governo Temer. O que aconteceu nessa data? Foi implementado o teto de gastos, ou seja, é igual você ter uma família, na prática, que gasta mais do que ganha, e, de repente, a família se reúne e fala, olha, gente, agora nós não vamos poder gastar mais do que ganha, nós não vamos poder sair, né, para lazer na quantidade que nós saímos, nós não vamos poder comprar o que a gente quer, a gente não vai ter acesso mais a crédito e empréstimo para poder financiar aquilo que falta no nosso orçamento para chegar ao final do mês. E daí começou a haver um controle dos gastos governamentais, fazendo com que essa curva que está em azul caísse, ou seja, que a taxa que o governo pagava à época para poder atrair recursos para financiar os seus gastos, fosse diminuindo. E nesse período, só para retratar aqui ainda o que está na faixa azul, era muito cômodo para o investidor manter o dinheiro aplicado a 12%, 14% ao ano, né? Vocês imaginam o que é isso? Aquele investidor, aquele empreendedor, tendo seus recursos aplicados em títulos do governo, que o Matheus vai falar daqui a pouco, praticamente sem risco, era muito melhor do que você investir, modernizar a sua empresa, montar um novo negócio, ampliar uma nova filial, contratar mais gente, porque você tem riscos quando você empreende. Então, o governo, de certa forma, nesse período, de 2011 até 2016, ele gerou uma acomodação nos investimentos das pessoas, porque as pessoas tinham uma tranquilidade de manter seus recursos a 12% e a 14%, como foi os anos de 2015 e 2016. 14% ao ano de taxa de aplicação, diferentemente do que foi o ano de 2020, a 2%, vocês imaginam, né? A distância disso. Bom, e o que acontecia? Aí eu vou explicar um pouco mais para vocês fixarem conceitos, tá? É importante isso, que todos vocês que estão aqui fixem conceitos do que é a taxa Selic, taxa básica da economia, aquela que é definida na reunião do Comitê de Política Econômica do Banco Central a cada 45 dias que é realizada, né? É aquela taxa que referencia seus investimentos, custos de empréstimos, banco, né, que às vezes na dificuldade que ele tem no dia a dia, socorrer a outro banco ou recorrer a outro banco para poder fechar o seu caixa, essa taxa baliza a economia, beleza? Então, quando você olha aqui a taxa Selic girando nesse patamar de 12,5% em 2011, 14%, vocês observem que aqui no meio a gente tem a linha do IPCA, que é a inflação brasileira. Portanto, a inflação estava abaixo dos patamares de taxa que o governo pagava para você emprestar o seu dinheiro para ele. Portanto, o que você tinha como resultado? O que já é representado aqui pela linha preta, né? Até os anos de 2016 aqui para 2017, quando houve o impeachment, aí começa a haver um ajuste na economia, como juros reais, ou seja, você tinha juros positivos. Vamos exemplificar aqui. Ano de 2014 para 2015. Você tinha uma taxa de juros na ordem de 10%, 11%, uma inflação que girava entre 6% e 7%, portanto, você tinha um juros real de
4% aproximadamente. Aqui, entre 2012 e 2013, você tinha uma taxa de juros na casa de 7,5%, tinha uma inflação na casa de 7%, portanto, você tinha um juros real positivo de 0,5%. Então, isso é espelhado por essa linha preta, certo? Fazendo com que a população em geral colocasse os seus recursos e, de certa forma, ficasse acomodada. Bom, com a implantação do teto de gastos, pessoal, começou a haver um controle dos gastos do governo, e o governo não pôde mais manter aqueles níveis de endividamento, porque quando você empresta dinheiro para ele, é ele que está ficando endividado. E daí ele foi fazendo um ajuste na sua taxa de juros entre 2017, 18 e 19, que é a taxa Selic, até que em 2020, o que acontece? Aí acontece um fenômeno que vai assim de encontro mesmo, vai contra, né, os princípios de investimento que a gente procura. Ou seja, observe que aqui a inflação rompe a barreira em 2020 e começa a subir entre 2020 e 2021, ficando acima da taxa média Selic, que durante o período de 2020 até o início do nosso ano aqui de 2021, especificamente março, né, ficou em 2%. Então, você tinha uma inflação girando na casa de 5, 6, 7 e 8 atualmente, uma taxa básica de juros que remunera o capital investido na casa de 2, portanto, você está tendo um juro real negativo, ou seja, para o investidor, a cada ano que passa, ele está perdendo em torno de 5% a 6% daquilo que ele investe, daquilo que ele imagina guardar para poder comprar e adquirir algum bem ou serviço. Então, isso aqui a gente chama atenção para vocês entenderem como é que é o comportamento normal do que se espera quando a gente investe. E o que é a referência de uma taxa Selic no mercado, que é a taxa básica de juros. É ela que baliza a maior parte dos CDBs dos bancos, a maior parte das LCIs e LCAs que tem nos bancos, né? Portanto, de um ano e meio para cá, ela tem ficado abaixo da inflação, fazendo com que o brasileiro destrua o poder de compra que ele tem. Ou seja, a cada ano que ele poupa, objetivando, mais uma vez, comprar alguma coisa, adquirir um bem ou serviço, ele tem menos recurso guardado, mesmo estando remunerado em um CDB, em uma LCI ou uma LCA, que tenha como referência a taxa Selic. E daí, com o disparo da inflação, chegando aos patamares de 8% agora, nesse ano de 2021, o governo começa a implementar um controle que ele tem, também usando da faculdade, né, que lhe é muito peculiar de trabalhar a taxa básica de juros da economia, colocando ela em patamares um pouco mais altos para poder conter um pouco o consumo e poder conter um pouco os avanços inflacionários, certo? Mas ainda assim, se você está com seus investimentos em poupança, ou nesses produtos que eu usei como exemplo, atrelados à Selic, ou ao CDI, como é chamado no mercado de investimentos, você está perdendo dinheiro, certo? Então, eu conto essa historinha aí desde a época do governo para que vocês possam entender e fixar esses conceitos do que é taxa Selic, que é praticamente a mesma que se chama de CDI no mercado, o que é o IPCA, que é a inflação brasileira, e o que são os juros reais, que é aquilo que você espera obter de retorno quando você guarda e aplica seus recursos. Né? Quer complementar alguma coisa, Matheus? Robertinho, acho que foi muito boa a explicação. Só para a gente poder finalizar, partir para o próximo slide. Vamos imaginar o seguinte, pessoal, só para vocês poderem já focar aqui na parte que a gente realmente quer, né? A parte que realmente importa na nossa palestra. Vamos pegar aqui esse final do gráfico, que é a época em que a gente está agora, que é na onde a inflação supera a taxa Selic. Então, como que a gente pode exemplificar isso no nosso dia a dia? Imagina você que está aqui assistindo a gente, pensa comigo o seguinte, poxa, eu quero comprar, né, um bem novo ali no final do ano, esse bem hoje me custa R$1.000. Para eu comprar esse bem, eu vou ir colocando meu dinheiro na poupança para chegar no final do ano e eu comprar esse bem com esses mesmos R$1.000. Só que qual que é o problema desse pensamento que a gente tem? Que esse seu dinheiro parado na poupança, lá no final do ano, vai ter te rendido menos do que subiu o preço desse bem que você quer comprar. Então, na prática, o seu resultado está negativo.
Se você está colocando seu dinheiro parado numa poupança da vida, por exemplo, visando comprar algo ali no final do ano, visando atingir um determinado objetivo financeiro, o seu resultado está sendo negativo. Você está ficando cada vez mais distante dele devido a esse juro real negativo. E isso, né, o Alberto ele já explicou muito bem, mas não é que seja ruim o nosso juro real ser negativo, né, Alberto? Isso, né, contanto que a inflação esteja controlada, se a nossa taxa de juros não é tão atrativa quanto ela estava lá em 2015, por exemplo, isso favorece a economia real, que é você tomar um determinado risco de falar, pô, não vou deixar meu dinheiro parado aqui não, deixa eu abrir um negócio, deixa eu investir em alguma empresa, me tornar sócio, coisas que a gente vai ver ali um pouco mais para frente, mas favorece o crescimento da economia do país, né? Desde que a inflação esteja controlada. Mas o foco que a gente quer que vocês tenham aqui é o seguinte: cada vez você fica mais distante daquele objetivo financeiro que você coloca na sua vida. Se você está parado naquela poupança, se você está parado em 100% do CDI, numa taxa Selic da vida, porque hoje a inflação corrói mais, né? Levanta mais o preço dos bens, o preço dos produtos, do que o seu dinheiro tem crescido. E aí, Matheus, só para complementar esse slide ainda, uma observação que eu acho que é muito importante. Até 2017, quando foi implementado o teto de gastos, como eu citei, o número de investidores na Bolsa Brasileira, né, Matheus, não passava de 1 milhão, né? E hoje, dentro disso aí que o Matheus acabou de colocar com muita propriedade, que é chamar a atenção para o empreendimento, para o novo negócio, para a contratação, ampliação e tudo mais, hoje a gente já tem 3.700.000 CPFs trabalhando na Bolsa. Então, vejam só que em 2 anos, praticamente, 3 anos no máximo, houve já, como novos entrantes, um movimento de 3 milhões de pessoas, praticamente. A gente tinha 800 mil ou 900 mil quando terminou em 2017 para 2018. Hoje a gente tem 3.700, ou seja, as pessoas estão procurando outras formas de rentabilizar suas economias, né, os seus investimentos, as suas poupanças. Isso aí, Alberto. E aí, beleza, vamos focar num negócio que o Alberto falou muito bem ali, que é o seguinte: que o brasileiro que está ali parado na poupança, deixando a inflação levar, né, o seu dinheiro, está perdendo o seu poder de compra. O que ele está fazendo? Ele está corroendo a sua moeda. E aí a gente entra no próximo slide, né, que eu acho que vai ser muito legal também deixar o Alberto contar um pouco mais, porque assim, eu nunca vivi nenhuma outra moeda. Agora o Alberto ele já passou por algumas. Eu acho que o Matheus está querendo dizer aí que eu venho desde a época do Império, né? Real Império, 1863, imagina isso. Mas, gente, eu peguei praticamente a metade dessas moedas aí que antecederam ao Plano Real, certo? Eu peguei o Cruzeiro Novo, depois veio Cruzeiro de novo. Então, vocês veem que antes do Plano Real, que foi o plano que trouxe estabilidade para a nossa economia, né, a gente teve 9 moedas. Decorrente de quê? Decorrente de ajuste inflacionário mesmo, do próprio avanço mesmo, né? O país vai crescendo, vai modernizando, e daqui a pouco a gente vai ver uma história da origem da inflação também, né? Mas da necessidade de criar novas moedas, haja vista a desvalorização que vinha ocorrendo, né, com o passar dos tempos, de forma que desde o Império até chegar em 1994, praticamente, vamos dizer, em 1863, 120 ou 130 anos depois, a gente teve 9 moedas, né, que foram referência, foram unidades de valores, né, que foram utilizadas para girar a economia brasileira, para girar o poder de compra das pessoas. Isso tudo provocado pela inflação, né, Matheus? Que a gente vai falar um pouco adiante aí. E viver esse tempo, né, foi uma coisa muito peculiar, uma coisa muito particular, que eu vou poder demonstrar melhor, né, no slide próximo aí. Né? Esse aqui, né? Isso. Bom, olha só, pessoal. Viver aí a década de 80 até 1994 foi passar por um descontrole descomunal, né? Um descontrole descomunal. A gente teve a inflação crescente, até que aqui nesse gráfico, né, no ano de 1993, a gente chegou a praticamente 2.500% de inflação. Vocês imaginem o que é isso, né? Hoje a gente tem uma inflação que está sendo tratada com rigor pelo Banco Central na casa de 8,03% ao ano, de acordo com o último IPCA fechado.
né? Naquela época, em um ano, a gente chegou a 2.500%, para ser exato, 2.477%. Isso aí, gente, era um descontrole, né? Uma ausência de planejamento, era um achatamento da renda, era um massacre às populações que já eram pobres e ficaram cada vez mais pobres, né? E isso durou uma década, mais de uma década, até chegar em 1994, 1º de julho especificamente, foi o lançamento do Plano Real. O país, nesse período, passou por 5 planos econômicos, Real, Bresser, Funaro, Collor, né, tentando estabilizar a moeda, porque a inflação era descontrolada. A gente tinha um gatilho no salário, que era o seguinte: toda vez que a inflação ultrapassava de 20%, mais ao final, o salário era reajustado. Mas, gente, a corrida inflacionária era tão grande que não dava tempo do salário recuperar o poder de compra. E o que a gente fazia? A gente acordava de manhã, nos primeiros dias do mês, quando recebia o salário, corria no supermercado. Eram filas enormes na primeira semana de cada mês, porque era o mês que as pessoas recebiam o salário, né, na virada do mês, corria ao supermercado, sabe para quê? Para estocar, né, alimentos e bens, né, e produtos nas suas casas. Outra corrida que acontecia era nos postos de gasolina. Para se ter uma ideia, as pessoas estocavam gasolina, não existia o álcool como existe hoje, era gasolina mesmo, né? Em barris em casa, aqueles que viajavam, a cada dia que passava, a gasolina ia subindo nos postos, né, de combustível e ficava mais cara, né? Então, assim, você não tinha condição de planejamento, né? Existia na época uma ferramenta chamada Overnight, que era uma ferramenta de aplicação financeira, que poucas pessoas tinham acesso a ela. Né? Poucas pessoas. Por quê? Porque era pouca gente bancarizada. Os bancos não tinham esse papel que hoje existe na economia. Né? Existia nos mercados também a figura do remarcador de preço, era um dos cargos, né, de maior relevância nos supermercados, porque eram várias pessoas que ficavam por conta de remarcar os preços de 2 a 3 vezes ao dia. Então, imagina só. E não dava nem tempo do cara tirar o preço e pôr outro, não, porque era tudo no papel. E tinha uma maquininha, você usava e colava por cima. Então, você marcava de 2 a 3 vezes ao dia, remarcando o preço, atualizando o preço de acordo com aquela inflação. Então, o descontrole era, assim, terrível. As pessoas esperavam os bancos fecharem às 3, 4 horas, dependendo da localidade, para poder correr no mercado e dar cheque, pagando com cheque aquilo que comprava, que conseguia ter acesso naquele momento, porque o cheque só entrava no dia seguinte. E no dia seguinte, você, com aquele valor que você era representado pelos cheques, você não conseguia mais comprar a mesma coisa. E os supermercados aceitavam cheques. Então, gente, assim, a classe pobre foi ficando mais pobre, a classe média foi acabando, a concentração de renda foi terrível, né? Os bancos, de certa forma, conseguiram se manter, porque eles conseguiam girar acompanhando um pouco a inflação, eles tinham um mecanismo de sobrevivência, e era a única, né, as únicas empresas, né, que conseguiam mal e devagar ir acompanhando aquele movimento terrível e descontrolado que existia. Então, a gente viveu isso, e em 1º de julho de 1994 veio o Plano Real, que foi decorrência do aprendizado, né, dos 5 planos econômicos que tivemos e tudo, e esse plano trouxe efetivamente estabilidade para o país. Né? Mas é muito importante que vocês entendam isso, e até mesmo para ter uma referência nesses 8% que eu acabei de citar, que são preocupantes, né, para fins econômicos, para fins macroeconômicos, para controle da meta de inflação que o Banco Central tem entre todas as atribuições que ele possui, né, de forma que compara isso, né, com aquele patamar de 2.500% que a gente teve em 1993, que foi o ápice aí da inflação. Né? Então, isso aí é para vocês entenderem, e complementando essas explicações, acho que fica legal agora o Matheus contar um pouco para a gente, né, do conceito básico de inflação, né? O que acontece, o que acontece com a moeda, como é e quando que ela começou, né, no mundo, né? Porque não é um problema do Brasil atualmente, principalmente em decorrência da pandemia e da retomada aí das atividades econômicas, né, Matheus? Aí eu passo a bola aí para você agora para continuarmos, né? Isso aí, Alberto. Então, pessoal, eu queria falar 2 coisas aqui, né? A primeira, só reforçar para todo mundo. Para quem assistir até o final, o Vinícius prometeu um bônus bem bacana lá no final da apresentação. Então, pode ficar que eu garanto que vai ser muito interessante.
E a segunda coisa que eu queria falar é que é uma doideira tudo isso que o Alberto mostrou, né? Imagina só você ir no mercado hoje e amanhã, com o mesmo valor, com a mesma nota, você não comprar mais as mesmas coisas. Da onde que surgiu essa inflação? Como que ela começou? Da onde veio esse conceito de inflação? Por que ela existe hoje? Para a gente poder entender isso, a gente tem que voltar lá atrás, na época do Império Romano. Por que a gente volta lá no Império Romano? Todo mundo sabe que ele foi o maior império que teve aqui no Ocidente. Então, a gente volta lá atrás, vamos pensar comigo. Como o Império Romano fazia para ganhar dinheiro? Conquista. Ele conquistava novas terras, né? Ele conquistava novos territórios, e a partir daquele território conquistado, ele conseguia mão de obra barata e conseguia escravos para poder trabalhar ali para eles. Só que chegou uma hora que o Império Romano já não tinha para onde crescer mais, o Império Romano já não conseguia conquistar mais ninguém, porque já não tinha para expandir. Então, na hora que chegou esse momento, o Império Romano já não conseguia mais comercializar mão de obra, já não conseguia mais mão de obra barata. Então, ele já não arrecadava mais tanto, porque ele não vendia essa mão de obra. E o mesmo trabalhador que ele pagava, por exemplo, 10 moedas, como ele estava um pouco mais escasso, ele tinha que começar a pagar 15, por exemplo. Então, o Império Romano começou a colocar mais moeda em circulação para poder pagar e não percebeu como isso ia afetar, ele não percebeu o que isso ia virar, né? Isso é o conceito mais básico de inflação, isso foi onde começou tudo lá atrás, obviamente virou, né, tudo isso que a gente vê hoje, mas lá atrás começou por conta disso, pelo Império Romano não conseguir expandir, ter que pagar um pouco mais para mão de obra, não conseguir mais moeda tão fácil. E aí é muito legal da gente ver hoje o que é, né, essa inflação. Vamos ver aqui no Brasil como que ela funciona. Vamos pegar essa época lá de 1º de julho de 94, que o Alberto falou que começou o Plano Real. Lá atrás, se ele fosse no mercado e fizesse uma compra de R$ 15,38, então vamos imaginar, o Alberto, em 94, foi num supermercado. Nesse mercado ele comprou lá, por exemplo, 1 quilo de carne para fazer um churrasco e gastou R$ 15,38. Se ele fosse fazer exatamente a mesma compra hoje, pode ver aqui no gráfico, se ele fosse fazer exatamente a mesma compra hoje, ele precisaria de uma nota de R$100. Então, foi no mercado, passou a compra, deu R$ 15,38 lá atrás. Ou melhor, vamos fazer, né? Vamos olhar para agora. Nós fomos no mercado hoje e gastamos R$100 com, né, um determinado carrinho de compra. Se a gente fizesse esse mesmo carrinho em 1º de julho de 94, a gente gastava R$ 15,38. Isso aí é a inflação corroendo nosso poder de compra. Isso aí é a inflação, né, levando que a gente tem, né, deteriorando a nossa moeda. Está muito mais controlada hoje em dia, claro, mas mesmo assim a gente pode ver, a inflação ainda está aqui no Brasil. E aí é muito bom da gente entender o seguinte, a inflação, nós temos 2 índices. O primeiro é o IPCA, que o Alberto já falou um pouco dele lá atrás, vai explicar um pouco melhor agora, e o segundo é o IGPM. Fala um pouco melhor para a gente, Alberto. Beleza, Matheus. E só para a gente exemplificar, né? Vocês se lembram que eu disse que no ano de 1993 a inflação foi de 2.477%. E durante todo esse período, de 1994 para cá, se passaram aí 27 anos, 28 anos, esse exemplo que o Matheus deu aí do que eu comprava com R$15 e hoje eu preciso de 100, significa que praticamente durante esses 24 anos a inflação ela ficou na casa de 600% aproximadamente, né? Bom, indo para o conceito de inflação, e quando a gente compara isso com o que tinha na época, né, 600% era inflação na época de 1 ano, e não de 24 anos. Então, o Plano Real ele trouxe estabilidade, ele trouxe uma coisa que a gente fala muito, que é previsibilidade e possibilidade de planejamento à população brasileira, ao investidor brasileiro também, né, e às empresas, enquanto geradoras de emprego, geradoras de resultado e de divisas para o nosso país. E a gente tem aí 2 índices importantíssimos, que são conceitos que a gente vai trazendo para vocês, porque vocês tenham eles em mente, porque eles envolvem o mundo dos investimentos, né, Matheus? São muito importantes. O IPCA, né, que é a inflação, que eu já falei como referência, e o IGPM.
O IGPM, gente, ele remonta aos tempos em que a inflação era descontrolada, década de 80, década de 90, porque naquela época o sonho que tínhamos era ter um parâmetro, uma moeda que fosse estável como o dólar, certo? E para isso, como muita coisa era dolarizada na época, tinha como referência o dólar também, né? Veio o IGPM como um índice geral de preços de mercado, né? Que balizou durante muito tempo os contratos em geral. Os contratos em geral. Ele era referência porque ele tem na sua base commodities, produtos industrializados, contratos, índices de preço por atacado, ele mede o mercado como um todo, portanto, ele usa uma variedade de preços essencialmente dolarizadas, preços que acompanham, de certa forma, até hoje, até nos momentos atuais, um pouco da variação que se tem entre o real e o dólar. Por isso que o IGPM hoje ele está na casa de 37% quando você trata ele na visão ano, ou seja, o IGPM acumulado de 12 meses, ele está hoje em 37%. E eu citei há pouco que o IPCA, que é a inflação medida no Brasil atualmente, está em 8%. Por quê? Porque o IGPM reflete uma inflação de custos. Custo da construção, custo dos produtos industriais, custo dos produtos agrícolas, os preços por atacado, ou seja, ele tem na sua composição uma gama de preços e que a gente pode até citar como exemplo a variação que o dólar teve recentemente, chegando até a R$ 5,80, né? Quando com a pandemia o negócio saiu um pouco de controle, né? A gente tem esse patamar aí de IGPM acumulado na ordem de 37%, balizando, inclusive, os contratos de locação, como exemplo aí do que ele ainda tem como referência, que está sendo até revisto. Enquanto que o IPCA, que é a inflação de consumo, é a que mede quanto as famílias brasileiras que ganham até 40 salários mínimos em 7 regiões estratégicas do país gastam e quanto que significa a evolução de preço daqueles produtos e serviços que essas famílias com renda até 40 salários mínimos compõem. Por isso que ele está hoje numa referência muito inferior ao IGPM, porque ele, na verdade, ele é utilizado como referência da meta de inflação do Banco Central e de medição e parâmetro para saber se a meta da inflação está sendo cumprida, se a inflação está se comportando acima da meta ou abaixo da meta, né? Porque ela reflete o consumo. Então, para resumir, para vocês terem essa referência conceitual, o IGPM é uma inflação de custos, bem mais abrangente, né? E enquanto que o IPCA é uma inflação de consumo. Por isso que ele reflete a inflação que é medida pelo Banco Central e foi a que nós usamos naquele gráfico de linha azul, verde e preta, onde nós exemplificamos as aplicações financeiras que acompanhavam a taxa Selic e o resultado delas em termos de juros reais, porque o IPCA é que é o balizador dessa equação, né? Fazendo com que a gente tenha juros reais positivos ou negativos, sem fazer juízo de valor se isso é ruim ou bom, porque o que importa é a gente ter a inflação sob controle. E é esse trabalho que o Banco Central atual vem fazendo, né? Subindo um pouco a taxa Selic, que é a taxa de juros básicos da economia, que é o CDI, né? Fazendo com que a inflação, ela, inclusive agora, né, com os últimos índices que saíram, comece a ter mais controle, começa a ficar mais controlada em relação ao custo de vida, ao derretimento que ela provoca no poder de compra do brasileiro, certo? Então é isso, né, Matheus? E você quer complementar com mais alguma coisa? Não, Bertinho, acho que esse slide está bem legal, acho que foi muito bacana a explicação. Só lembrando todo mundo também, né? Quem tiver alguma dúvida, o Q&A está aberto, então é só mandar ali na caixinha de perguntas as suas dúvidas. Uhum. Seguindo aqui agora, pegando um pouco do raciocínio do Alberto, né? O Banco Central hoje tem feito esse trabalho de controlar a inflação. E vamos imaginar aqui, a gente preferiu trazer para você o papel que tem cada uma das instituições que são importantes para o sistema financeiro, né? Então, a gente vai exemplificar aqui para vocês como funciona esse controle do governo, do Banco Central, dentro da economia brasileira. Então, para isso, vamos fazer o seguinte, vamos voltar ali atrás, né? No começo de 2020, quando começou o coronavírus.
Assim que começou, né, toda a pandemia, assim que veio todo esse lance do coronavírus, o governo percebeu que a gente não teria tanto consumo, o governo percebeu que a nossa economia ficaria um pouco parada. Porque muitas pessoas iam ficar em casa, muitas pessoas poderiam perder emprego, muitas pessoas ficariam receosas com tudo isso e aí iriam procurar guardar o seu dinheiro. Então, né, o governo, percebendo tudo isso, deu uma ordem para o Banco Central, que é assim que funciona o controle do governo no sistema financeiro. São as ordens através do Banco Central. E o Banco Central aqui ele funciona como se fosse o xerife da economia. Ele quem coloca tudo aqui dentro do país para rodar direitinho. Aí essa ordem que o governo deu para o Banco Central, ela é repassada para os bancos. Por quê? O que o Banco Central regula? O nosso sistema financeiro. Então, ele só vai ter controle em cima dos nossos bancos. Então, vamos supor que a gente percebeu, né, quanto o governo brasileiro percebeu que não ia ter tanta demanda, não ia ter tanto consumo por causa da pandemia. Ele vai lá e dá uma ordem para o Banco Central. Ô, Banco Central, a gente não vai ter inflação, a gente não vai ter consumo, o pessoal não vai gastar, então as empresas não vão crescer, o país não vai para frente. Abaixa essa taxa de juros. E foi o que o Banco Central fez. Começou a pandemia, a nossa taxa Selic foi para a mínima histórica. A gente nunca teve uma Selic tão baixa. E aí o Banco Central acaba repassando isso para os bancos. Que, por sua vez, se os bancos têm uma taxa mais baixa, fica mais barato para eles emprestarem para as empresas e fica mais barato para eles emprestarem para a população. Então, a população conseguia se financiar mais. E a população, se financiando mais, ela consegue consumir mais. A mesma coisa acontece com a empresa, que se ela consegue pegar um crédito barato, ela consegue crescer mais. E quanto mais ela cresce, mais ela contrata. Então, aqui a gente teve uma via de mão dupla. Porque a população conseguiu se financiar, conseguiu se bancar, porque ela tinha linha de crédito mais barata, conseguia gastar com a empresa, que já estava crescendo mais por conta desse crédito barato, conseguiu mais dinheiro também porque o consumo foi crescendo e conseguiu contratar mais funcionários. Então, aqui eu simplifiquei bem para vocês, mas basicamente entendo que a ordem que saiu lá do governo foi passada para o Banco Central, chegou aos bancos, isso aí foi repassado para toda a nossa economia através das empresas da população, que somos nós. Então, basicamente, o papel de cada instituição é esse, o governo vai dar uma ordem. O Banco Central vai controlar o nosso sistema financeiro seguindo o que o governo está falando. E através da onde, Através da onde vai ser passada essa ordem? Através dos nossos bancos, que vão regular essas taxas de crédito, vão regular quanto dinheiro eles têm, dentro deles. E aí, agora, acho que vai ser bem legal, Alberto. Explica um pouco para eles, Vamos explicar um pouco mais como funciona uma economia perfeita, O que seria o sentido de uma economia perfeita aqui dentro, desse quadro? Ok. Beleza, Matheus. Tem duas perguntas aqui. Eu vou pedir a primeira aí para o Vinícius falar sobre a Invest, O Wesley está perguntando se terá certificado no final, Então, antes de eu entrar no tema aqui, eu já vou... E o Pedro está perguntando o que é o IPCA mais 6. A gente vai chegar nisso ali na frente, Alberto? Na próxima tela, a gente já vai abordar esse assunto, viu, Pedrão? E daí a gente vai esclarecer o que significa aí e vamos responder a sua pergunta, tá bom? E aí, gente, até me permita um parênteses aqui, já até conversei ali com o Wesley, já mandei para ele uma mensagem no privado, mas em relação ao certificado, essa Masterclass exclusivamente não vai ter certificado, porque que o objetivo é basicamente pegar as dúvidas de vocês e ensinarem vocês a investir, mas, igual eu comentei com ele, várias vezes a gente tem parcerias, nós mantemos parcerias com faculdades e outras instituições de ensino, que aí sim a gente oferta certificado. Então, quem tiver interesse em certificado, alguma coisa do tipo, pode mandar e-mail para vinicius.azevedo@uinvest.com.br, que aí eu vou manter informado dos próximos cursos que a gente fizer com parceria com faculdades. Salvo engano, essa semana ainda tem mais treinamentos em parceria com as faculdades. Beleza? Perfeito. Isso aí, Vinícius. Bom, obrigado, Vini, pelas explicações, pela resposta aí ao Wesley. Bacana. Pedro, daqui a pouco a gente entra. E voltando aí só para fechar esse slide do que é economia ótima, pessoal, olha só. Economia ótima é economia e equilíbrio.
né, onde o governo tem perfeita harmonia entre os poderes, né, poder executivo, legislativo e judiciário. O Banco Central, por sua vez, detém o controle da economia, da macroeconomia, através do equilíbrio entre a oferta e demanda de moeda, que é uma das funções precípuas do xerifão, chamado aí Banco Central, né? Fazendo com que os bancos cobrem as taxas justas de empréstimos para emprestar, como também paguem taxas justas para quem aplica. Isso tudo, né, tem como escopo a taxa básica da economia como referência e o controle da inflação. Então, imagina aquilo que o Matheus muito bem colocou, né? As empresas conseguindo crescer, né? Conseguindo tocar seus projetos, quando necessário recorrer a bancos, né? Pagando juros civilizados, né? A população, por sua vez, estando empregada, isso é economia em equilíbrio. E a consequência disso é a sobra de recursos para poder poupar, investir e prosperar. Então, a gente chama isso de ciclo ótimo da economia, ciclo equilibrado, é uma coisa que o governo procura no decorrer e no passar de todos os tempos. A gente sabe que tem muita coisa a melhorar, a aprimorar nesse sentido. A pandemia trouxe descasamentos, né, entre a atividade econômica, principalmente na parte de serviços, que começa a ser retomada agora. Portanto, é isso que a gente busca, é esse que é o papel do Banco Central, enquanto xerife da economia, guiado pelas políticas governamentais, né, trazendo uma certa harmonia aí nas relações entre a população, os bancos e as empresas. Ok, gente? Maravilha. E aí, pessoal, vendo esse sentido aí de economia ótima, economia perfeita, agora a gente realmente vai entrar, né, no assunto investimento, a gente realmente vai entrar, né, no assunto que a gente queria chegar, e para isso eu quero que vocês foquem no seguinte, né, a gente foca dentro dessa economia perfeita nessa única seta que sobrou aqui no quadro, que é no momento em que vocês, quanto população, né, tem essa sobra de capital, tem esse poder de poupança, e aí vocês recorrem a instituições financeiras, como bancos, corretoras, distribuidoras, para poder guardar, né, para poder investir o seu capital. E aí, para você poder investir o seu capital, é muito importante você investir ele com sabedoria e assim conhecer, né, como funcionam os investimentos. E aí a gente chega no primeiro tipo de investimento, que é o mercado de renda fixa, que em tese, em teoria, é o mercado mais simples, mais fácil de entendimento que a gente tem. Por quê? Porque o mercado de renda fixa, ele tem regras de rendimentos definidas na sua contratação. Então, é aquilo que você já sabe quanto você vai ganhar ali na frente. A renda, ela é fixa. Está fixado o quanto você ganha ali. Quer complementar alguma coisa, Alberto? É a questão da previsibilidade. Então, às vezes, a gente está conversando e vê a pessoa falando, não, porque eu tenho meus recursos aplicados na renda fixa, e às vezes a gente fica até um pouco tímido, não participa da conversa. Nada mais é, gente, do que aquilo que a gente sabe quanto vai receber, né? E ninguém melhor do que o Matheus para fazer essa introdução de explicações aí sobre a renda fixa, para vocês entenderem melhor como é que funciona essa previsibilidade de resultados, que fatalmente, né, o desfecho disso vai ser entrar no que o Pedro perguntou agora há pouco. Exatamente. Então, pessoal, como eu citei lá no começo, eu trabalhei durante um tempo na mesa de renda fixa da XP. Então, eu foquei durante um determinado tempo somente nesse tipo de investimento. Então, vamos entender bem a fundo aqui como funciona. Para vocês entenderem o que é renda fixa, vamos pegar aqui como exemplo eu e o Alberto. Então, vamos supor que eu sou aqui o agente superavitário. Eu sou aquela população que no quadro anterior conseguiu fazer o dinheiro sobrar e estava precisando poupar e investir com consciência. E o Alberto aqui é o agente deficitário, aquele agente, né? É o banco, é aquele cara que vai pagar para ter o meu dinheiro. Então, a renda fixa, ela nada mais é do que isso, é um empréstimo meu para o Alberto. É o Alberto pagar para ter o meu dinheiro com ele, porque ele vai precisar desse dinheiro para ele crescer. Então, aqui dentro da renda fixa, a gente tem 3 tipos, que eu vou explicar eles para vocês aqui agora. O primeiro deles é o título público, que eu vou explicar a parte dos outros 2, porque, né, a partir dele vai ficar mais fácil de vocês entenderem como a renda fixa pode te pagar. Então, o que é um título público? Como o próprio nome fala, né, por ele ser público, é um empréstimo seu, que está aqui assistindo essa live, é um empréstimo seu, investidor, para o governo. Então, nada mais é do que você pegar o seu dinheiro, né, pegar esse dinheiro que você poupou e emprestar ele para o governo.
Igual o Alberto falou lá atrás, que o governo pagava para você, né, 14,25% ao ano para ter o seu dinheiro. Isso aí, né, é o governo te pagando para ter o dinheiro dele, é o governo pagando você, né, pegando emprestado esse dinheiro para ele poder crescer. Financiar os dentro gastos. do Tesouro... Oi? Financiar os gastos, né, dele, né? Exato. E aí dentro do Tesouro a gente tem aqui 3 tipos, que são os tipos que vocês, né, são os tipos que são os indexadores do mercado de renda fixa. É através deles que vocês vão entender como a renda fixa pode te pagar. O primeiro deles é basicamente o seguinte: eu, Matheus, sou aqui a população que tem o dinheiro sobrando e o Alberto é o banco, né? O Alberto é o governo que vai receber o meu dinheiro no título público. No Tesouro pré-fixado, então vamos lá, a gente vai ver aqui primeiro Tesouro pré-fixado. Como que ele funciona? Nada mais é do que eu emprestar o meu dinheiro aí para o Alberto e falar o seguinte: Alberto, eu vou te emprestar esse dinheiro aqui agora, mas eu vou querer ele daqui 5 anos, me pagando 5% ao ano. Então vai chegar lá no final, o Alberto vai me pagar todo esse investimento, só que ele vai me pagar como? Corrigindo 5% ao ano. Então, eu pré-fixei a minha rentabilidade. Notem que eu já estabeleci antes do investimento o quanto eu vou ganhar ao ano. Independente do quanto seja a taxa de juros no Brasil, independente do quanto seja a inflação, independente do que aconteça, o Alberto ele vai me pagar esses 5% ao ano. Agora, vamos supor que eu sou um investidor que eu estou preocupado com a inflação. Eu vi o Alberto falando ali, né, que o Brasil já teve um período hiperinflacionário, eu já vi o juro real, que ele não pode ficar negativo. Então, eu estou preocupado, eu quero ganhar acima da inflação. Como que eu posso fazer esse ganho? Eu vou chegar para o Alberto e vou falar para ele: Alberto, é o seguinte, eu vou te emprestar esse dinheiro aqui, para eu receber também nesses 5 anos, só que no lugar de você me pagar 5% ao ano, eu quero inflação, ou seja, eu quero IPCA, mais 3%. Aí a gente entra na pergunta ali do nosso amigo Pedro, né? Isso mesmo. O que é IPCA mais 6? IPCA mais 6 é que o título, né, e o investimento, ele está te pagando a inflação mais 6%. Então, nota que você já estipula o seu ganho real, você já sabe o seu juro real nesse tipo de investimento. Por quê? Porque você sabe que, além da inflação, você tem uma determinada taxa a mais. Então, aquele primeiro gráfico que a gente viu lá no começo, aquela linha preta nesse seu investimento, né? Aquela linha preta que era o juro real, nesse investimento IPCA+, ela sempre vai ser positiva, porque você sempre tem um ganho acima da inflação, independente de quanto ela seja. E aí a gente entra também num outro ponto, que é o seguinte: Matheus, eu acho que a inflação vai ficar baixa, eu não quero, né, ter essa proteção contra a inflação, só que eu acho que para a inflação ficar baixa, o governo vai subir muito os juros. Então, eu quero acompanhar essa taxa de juros que o governo vai subir. Como que eu posso fazer? Para isso você investe no Tesouro Selic. Que é você chegar ali no governo, no caso, vamos pegar aqui o Alberto, né, no exemplo, é você chegar no Alberto e falar para ele: Alberto, é o seguinte, o quanto você subir ou abaixar essa taxa de juros durante o meu investimento para você, eu quero ganhar a mesma coisa. Então, se a taxa for para 10%, eu quero 10%. Se ela for para 1%, eu vou receber 1%. Então, você tem aqui uma correção, você vai ter o seu investimento, né, rendendo para você a taxa Selic em si. E isso a gente chama de investimento pós-fixado, porque nota que é o seguinte: eu não sei quanto vai ser essa taxa Selic lá na frente, eu não sei o quanto vai representar isso para mim, certo? Eu não sei se por um acaso no final do ano o governo vai subir para 10%, se no ano que vem isso vai ser 3%, se depois vai ser 0%, mas eu sei que lá no final eu tenho a Selic, mas eu não sei quanto ela vai ser. Isso a gente chama de título pós-fixado. Então, você sabe que você ganha lá na frente, mas você ainda não sabe o quanto. Tá legal? Quer complementar alguma coisa no título público, Alberto? Não, tá perfeito, Matheus, tá perfeito, né? Apenas aquela questão do risco, né, que você vai entrar mais na frente falando, né? Isso aí. Na verdade, acho que já é legal até a gente citar agora, que é o seguinte, né, pessoal? O Alberto ele falou algo que é muito legal: risco. Se eu estou investindo, se eu estou emprestando aqui no título público para o governo, se eu estou emprestando meu dinheiro aqui para o governo, isso quer dizer que é o menor risco que eu posso ter aqui no país. Concordam comigo?
Por quê? A gente viu agora há pouco, no último slide, que o governo é o que ele está mais em cima ali, né? Ele é o topo da pirâmide do mercado financeiro. Então, se o governo quebrar, todo o resto tem que ter quebrado antes. Seja a empresa, seja os bancos. Então, o governo hoje é o que a gente chama de risco soberano. Ele é o menor risco que você tem no país. Então, como ele é o menor risco que você tem no país, como você está mais tranquilo emprestando para ele também pode te pagar um pouco menos do que o restante dos ativos. Isso. Porque você tem maior certeza de que ele vai te pagar. E aí, quando a gente fala, né, de assumir aí um pouco mais de risco, a gente vai entrar agora, né, nos investimentos bancários e também no crédito privado. E eu vou explicar os dois juntos, porque vocês vão ver que ambos são, né, bem parecidos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que agora, vamos trocar o Alberto de governo para banco, porque a gente vai continuar aqui com esse mesmo exemplo para poder facilitar. Mas vamos supor que eu estou chegando para o Alberto, independente de um indexador, independente de eu ganhar pré-fixado, independente de eu ganhar IPCA+, ou Selic, eu vou chegar no Alberto agora, que é um banco, e vou falar, Alberto, é o seguinte, vou te emprestar esse dinheiro para você poder emprestar ele para os outros, para você poder fazer o que você quiser com ele. Vou fazer esse empréstimo para você. Isso é o que a gente chama de um CDB. Então, vamos supor que o Alberto está pegando esse dinheiro no CDB para ele financiar o crescimento de uma empresa, que a gente viu ali atrás, que é uma das funções do banco. Mas eu, como investidor, às vezes eu quero fazer isso direto. Ou a empresa, no lugar dela pegar esse empréstimo com o Alberto ali no banco, ela quer pegar diretamente com os investidores. Então, o CDB e a debênture são ativos bem parecidos. Qual que é a diferença entre os dois? Aqui no ativo de crédito privado, ou seja, na debênture, vamos supor que vocês aqui são as empresas. Vocês não querem tomar esse crédito com o Alberto, vocês preferem vir ao mercado e pegar esse, né, crédito, pegar esse investimento diretamente comigo, que ali atrás estava emprestando dinheiro para o Alberto. Por quê? Aí você não vai pagar a taxa do banco, vai ser mais barato para você, talvez. Então, no crédito privado, ele nada mais é do que você fazer esse mesmo empréstimo, só que sem a figura do banco para o meio. Sem você ter ali, né, a figura do banco para poder intermediar. A mesma coisa vai acontecer no que a gente chama de LCI e no CRI. Qual que é a diferença aqui de um CDB e de uma debênture? A LCI é eu fazer um empréstimo para o Alberto, que é o banco, mas falar para ele o seguinte, Alberto, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas com uma única condição. Você tem que emprestá-lo para o setor imobiliário. Seja para uma incorporadora que quer tomar crédito, quer poder fazer ali um imóvel, alguma coisa, ou seja para aquela, né, para aquele cidadão que quer fazer um crédito imobiliário e poder comprar a sua residência, comprar a sua casa, comprar seu apartamento, sua terra. Então, eu vou emprestar o dinheiro para o Alberto com essa única, né, com esse único porém. Só que nota que a gente tem a figura do CRI, que igual eu falei ali da debênture e do CDB, é basicamente a mesma coisa, só que sem a figura do banco para o meio. Então, vamos supor que uma incorporadora quer fazer ali um loteamento imenso. No lugar dela pegar esse crédito com o banco, ela vem ao mercado e pega esse crédito através dos CRIs. Então, eu posso investir diretamente na incorporadora, no lugar de eu ter que emprestar para o Alberto emprestar para ela. E qual que é um ponto bem legal da LCI e do CRI? O mercado imobiliário aqui no Brasil, ele sempre sofreu muito. Sempre foi um mercado que ele não foi tão fomentado. E aí, para isso, o governo ele dá um determinado incentivo. Ele fala para você que é investidor o seguinte, ó, vou te dar esse incentivo aqui, que é, se você investir no setor imobiliário, você não paga imposto de renda. Tudo que você ganhar no seu investimento é seu. Então, a LCI e o CRI, por serem voltados para o setor imobiliário, independente de ter ou não a figura do banco por meio, eles têm isenção de imposto de renda. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo com a LCA e com o CRA. Qual que é a diferença? Nenhuma. A LCA e o CRA é a mesma coisa que a LCI e o CRI. Você só está mudando aquela condição do empréstimo. Que aqui em cima a gente faz, né, esse investimento para o setor imobiliário e aqui embaixo, na LCA e no CRA, a gente faz para o setor do agronegócio. Então, aqui, da mesma forma como a LCI, eu estou emprestando para o Alberto, que é o banco, falando que a única condição desse empréstimo é ir para o agronegócio. Da mesma forma como empresa, né, grande, voltada para agronegócio, ela pode vir no mercado
emitir um CRA e pegar esse empréstimo diretamente para ela, sem ter a figura do banco por meio. E como o agronegócio movimenta muito o nosso PIB, como o agronegócio hoje fomenta muito o mercado brasileiro, ele também tem esse incentivo do governo de ser isento de imposto de renda para poder trazer mais investidores. E notem que eu falei muito a palavra incentivo. Por quê? Porque aqui, no caso das debêntures, algumas também favorecem muito o nosso governo, favorecem muito o nosso país, e aí algumas debêntures, não todas, mas algumas, podem ser incentivadas e também serem isentas de imposto de renda. Então, basicamente, explicando os investimentos é isso. O crédito privado ele funciona basicamente igual à emissão bancária, mas sem a figura do banco por meio. E aí aqui a gente vai entrar um pouco agora no assunto de risco, né? Que a gente citou aqui, que o título público ele é risco soberano. Então quer dizer que uma emissão bancária tem um pouco mais de risco do que o governo. Mas, Matheus, se por um acaso o crédito privado, né? Já que o crédito privado é a mesma coisa de uma emissão bancária, o tipo de investimento é o mesmo, quer dizer que eles têm o mesmo risco, né? Não. Porque hoje no Brasil, a gente tem na emissão bancária algo que é chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você investir até um determinado valor para algum banco, seja no CDB, no LCI ou no LCA, e esse banco falir, se esse banco quebrar e ele não conseguir te pagar, o FGC faz esse pagamento integral para você. Então, você tem de volta aquele capital investido. Enquanto no crédito privado, né, investindo diretamente na empresa, a gente não tem isso. Então, se a gente fosse olhar por risco, né, basicamente o título público é o risco soberano, é o menor risco que a gente tem. Depois a gente vai para as emissões bancárias, que os bancos têm o fundo garantidor de crédito, então tem essa segurança por trás. E crédito privado ele já tem um pouco mais de risco. Então, nota que conforme a gente vai subindo o risco, vai aumentando um pouco, né? Esse risco que tem de eu não receber vai ficando um pouco mais imprevisível. Você já não sabe mais, né, o quanto você recebe ali na frente, se você recebe. Então, é muito importante olhar para isso antes de fazer um investimento. E aí, quando né, a gente Matheus? fala de... Oi? Tá, não, desculpa, pode ir. Era só um complemento. Não quer complementar alguma coisa? Pode complementar. Eu já ia para o próximo. Não, é que dentro desse conceito de risco, viu, pessoal, complementando aí o que o Matheus está falando, né, a gente tem as diferenciações em termos de taxa, que é o que a gente chama de prêmio de risco. Então, como o Matheus muito bem exemplificou, quando você investe em título público, você tem uma remuneração um pouco menor do que as emissões bancárias, que, por sua vez, têm remunerações um pouco menor do que os créditos privados. Né? Por quê? Porque para as empresas atraírem empréstimos para elas, seja através de debêntures, CRIs ou CRAs, né, Matheus? Elas têm que pagar um pouco mais. Então, você corre um pouco mais de risco, e risco não é necessariamente ruim, né, Matheus? O risco é bom. A gente vai explicar tudo isso. Onde não tem risco, o Matheus vai falar um pouco mais na frente, não tem retorno. Né? Então, quanto mais risco, maior o retorno, mas esse componente tem que ser avaliado, analisado, né? Ele tem que ser balanceado, né? Ou seja, a gente vai poder mostrar isso mais na frente para vocês. Isso aí. Então, pessoal, pensa o seguinte, se quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno, né? Eu tenho que ganhar um prêmio pelo risco. Concorda comigo? Se eu estou com uma chance de não receber o meu dinheiro, se eu estou com chance de não saber quanto eu vou receber ali, mas eu tenho que ganhar por isso, senão não vale a pena eu sair do conforto, sair da tranquilidade, sair de segurança. E aí a gente entra num outro mercado que ele serve muito para isso, né, Alberto? É o mercado de renda variável, que já é na onde você não sabe exatamente o quanto você ganha ali na frente, porque tem essa variação. Então, aqui são investimentos onde eles podem variar positivamente ou negativamente, que o Alberto vai explicar um pouco mais para a gente agora. Isso aí, né, Matheus? Bom, você como investidor, você já passou lá pelos títulos públicos, já conhece agora de emissões bancárias, já viveu, né, o risco privado, né, ou seja, os títulos privados. Então, você você começa a ganhar segurança, começa a ir acostumando com o mercado para poder investir com um pouco mais de risco, aquilo que eu falei. Né? E observem que o que a gente está fazendo? Né? A gente está, aos poucos, né, falando de classes de ativos, sendo que o primeiro, né, seja ele título público, emissões bancárias ou crédito privado, ele traz a previsibilidade com aqueles três conceitos,
E a renda variável, que é o mercado de ações, derivativos, commodities e câmbio, ele tem, por sua vez, um pouco mais do componente de imprevisibilidade, né? E para exemplificar isso um pouco mais, nós vamos falar de cada um desses itens, né, que compõem o mercado de renda variável. Observem que a gente tem um gráfico que vai acompanhando, né, um sobe e desce danado, que representa aí a variação de preço que esses ativos têm, portanto, é um pouco mais de incerteza, né? Por isso que é importante você conhecer do mercado, importante conhecer da empresa onde você está investindo, importante conhecer daquelas operações estruturadas que eu citei há pouco, aí, que logo no início que o Matheus coordena aqui muito bem, né? E a gente vai falar inicialmente de ações. O que é uma ação? A ação é a menor parte de um capital de uma empresa. Ou seja, é aquela fração que representa um pedacinho de investimento que você pode colocar seus recursos participando de uma empresa. E o que é isso? Nós vamos usar um exemplo aqui de uma cidade que esteja em fase de crescimento e tenha lá o seu supermercado, né? A cidade, vamos imaginar uma cidade pequena, Pouso Alegre, aí, há 20 anos atrás, com metade da população, tendo um supermercado só, né? E esse supermercado ele é muito bem gerido, ele está acompanhando o crescimento populacional, né? Mas ele é só uma sede, certo? Esse supermercado, então, ele fatura 10 mil por mês, tá? Ou seja, 120 mil ano. Eu, como investidor, o dono do supermercado é o Matheus, né? Observa aquele supermercado bem gerido, crescendo, a cidade crescendo, e propõe para ele, falou, ô Matheus, eu gostaria de participar, né, do seu negócio e vou te oferecer aqui 60 mil reais para ser sócio de você, para que você possa crescer e ir para frente. E compro lá por 60 mil uma parcela correspondente, vamos imaginar, 50% do supermercado. E eu me tornei sócio, né, pessoal, desse supermercado. O que o Matheus faz? O Matheus é o gestor, eu sou o investidor, eu não conheço daquele negócio. Eu apenas estou observando que aquela empresa é bem gerida, que ela está crescendo, acompanhando o mercado e quis participar do crescimento dela. Então, é assim que funciona o mercado de ações dentro de um conceito mais fundamentalista, que é o que a gente chama. Então, o que o Matheus fez? Ele pegou esses 60 mil, construiu uma filial em um ponto da cidade que está crescendo, essa filial foi aberta, ele contratou pessoas e essa filial começou a faturar a mesma coisa que a matriz, ou seja, 10 mil por mês. Portanto, com esses 60 mil, né, a rede de supermercados, que passou a ter a matriz e a filial, passou a faturar 240 mil por ano, ou seja, 10 na matriz e 10 na filial mensalmente. Ok? Então, ela começou a dar mais lucro, aumentou o seu faturamento e, anualmente, o que o Matheus faz? Ele fecha o balanço dessa empresa, mede quais foram os resultados e chega a Alberto, como você investiu aqui 50%, eu vou te dar uma parte do meu lucro, não 50% necessariamente, decorrente das nossas operações. Não precisa de ser a metade, porque todo resultado que uma empresa apresenta, todo lucro, ele tem que ter parte destinada aos acionistas e parte destinada ao seu crescimento, para a continuidade dos negócios. Perfeito? Então, eu estou participando daquele movimento. Oi, Matheus. Não, 25% em tese, né, que geralmente é o mínimo ali para a empresa listada e tudo mais. Isso, é importante vocês saberem disso. As empresas que estão na Bolsa, hoje são em torno de 300, né, Matheus? Que estão listadas na Bolsa de Valores, na B3, né? Elas, em média, pagam 25% do resultado na forma de dividendos para os investidores. Então, é importante você saber o que é investir na empresa. É isso, participar do resultado dela, certo? Bom, aí o mercado começa a crescer, Pouso Alegre começa a atrair concorrência, entram mais supermercados, a cidade vai crescendo, e o nosso mercado, né, que tem o Alberto como acionista e o Matheus como gestor, começa a ser ameaçado, né, ele tem que se modernizar, ele tem que investir mais, né, e de repente ele não consegue acompanhar e começa a perder resultado, diminuir o seu resultado. Bom, aí surge a figura do derivativo. O derivativo nada mais é, pessoal, do que a possibilidade de você ter direitos e participar numa aposta de crescimento, como também preservar o seu capital numa situação de queda e de perda e travar a sua perda. Como é que ele vai funcionar nesse caso, né? Eu investi lá aqueles 60 mil.
Não é isso? Eu chego para o Matheus, né, Matheus, e falo, olha, Matheus, eu vou te dar o direito de compra da minha parte, né, por 60 mil, né, em dezembro do ano que vem, né, caso aconteça aí alguma coisa e eu já quero sair, já estou satisfeito com os lucros que eu recebi, né, e eu te passo esse direito de compra da minha parte. Então, ou seja, eu, de certa forma, eu estou preservando me protegendo daquele capital que eu investi, e esse supermercado, né, mesmo que ele perca, vai perdendo o mercado, diminua seu faturamento, né, se chegar naquele momento em que o Alberto tem direito de receber os 60 mil, né, mesmo que ele esteja numa situação ruim, o Matheus é obrigado, né, e isso é protegido pela Bolsa de Valores, a pagar os 60 mil para o Alberto, né, de certa forma, anulando o prejuízo que ele teve quando ele entrou naquele momento lá atrás. É isso que se chama derivativo, é a possibilidade que você tem, né, de se proteger numa situação de perda ou de ganhar também o direito de adquirir mais um pedaço daquele supermercado numa situação de crescimento contínuo. Então, isso aí já é o preço de um derivativo, como é que ele funciona no mercado? Num valor muito inferior, normalmente ele representa em torno de 10%, entre 8% a 10%, 12% do valor da ação, que é aquele menor pedaço, né, que você compra pagando um prêmio, né, a partir do qual você tem a opção de comprar ou de vender um ativo. Né? E o que significa isso? Se você paga para comprar esse direito, seja ele de adquirir mais ativos ou de vender o ativo que você já tem, de certa forma você está se protegendo de perda e garantindo também o direito de comprar na situação de ganho. Então, isso aí é a figura do derivativo que hoje existe no mercado, existe na Bolsa de Valores, juntamente com as commodities também. Quando a gente fala de commodities, a gente está falando de milho, de soja, de petróleo, de aço, né? Commodities minerais, direitos. Isso existe na Bolsa também como ativo, onde você pode ter a participação através do mercado futuro, do mercado a termo, do mercado de opções, comprando direitos de adquirir ou de vender as commodities, de vender milho, de vender soja, de comprar direito de petróleo, né? Aço, de uma forma que você, antevendo o mercado, seja ele crescente ou decrescente, você se resguarda no direito de crescer junto ou de se proteger numa eventual queda já tendo aquele ativo. Suponhamos que você seja um produtor de milho, como um exemplo, tá? Você pode ir a mercado futuro e travar a venda do milho que você produz, né? Então, você vai pegar uma commodity, vai usar, né, da forma, né, denominada na Bolsa mercado futuro para vender o seu milho no dia 15 de setembro, vamos imaginar, a R$120 a saca de milho. Qual o custo que você teve para produzir essa saca? Em torno de R$40, R$60. Então, você já travou o seu lucro. Se chegar naquele dia, o milho tiver acima de 120, né? Quem comprou o direito de adquirir o seu milho por 120, vai pagar 120 e vai vender ele pelo preço acima. Da mesma forma, se o milho tiver abaixo dos 120, quem comprou o direito quem assumiu a obrigação de adquirir aquele milho no mercado futuro vai ser obrigado a pagar os R$120 no milho, você vai realizar o lucro e a pessoa vai ficar com prejuízo. A forma como se ajusta isso, ela tem a garantia da Bolsa de Valores. E esse raciocínio, pessoal, vale também para o câmbio. Por isso que o mercado de renda variável, ele tem alguém apostando em alta na ponta e alguém apostando numa baixa do produto. Sem, por favor, entender que isso é lucro ou prejuízo, que é bom apostar na alta e é ruim apostar na baixa. Nada disso. Quando você aposta na baixa, você se protege. E quando você aposta na alta, você está tendo mais lucro em cima daquilo que você espera. Então, tem sempre as duas pontas, ela é garantida pela Bolsa como contraparte de que as coisas deem certo. Portanto, quando você adquire um derivativo para comprar um pedaço de uma ação de uma empresa ou se proteger no eventual queda, já tendo aquele ativo, quando você, através do mecanismo de derivativo, seja contrato a termo, contrato futuro, está na Bolsa apostando numa commodity, é um mercado de risco. Você aumenta o seu risco. Quando você está apostando no valor do câmbio, que é a relação do poder de compra entre o real e o dólar, para a gente exemplificar, ou entre o real e o euro,
que são as moedas aí que mais tem negociações na Bolsa de Valores também, você está ou acreditando de que pode ter uma alta no preço daquela moeda, ou quer se proteger de uma eventual baixa também, ou quer também travar, né, proteger de algum contrato que você tenha o direito de receber o euro ou dólar, ou a obrigação de pagar o euro ou dólar. Então, isso tudo existe para trazer um equilíbrio no mercado, mas é um mercado que tem como conteúdo a imprevisibilidade, né, em contraponto à renda fixa que nós exemplificamos, que traz a previsibilidade, seja numa taxa pré-fixada, volto a falar, só para fixar, numa taxa IPCA mais 6, como o Pedro colocou na pergunta dele, né? E numa taxa que acompanha a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Tá? Então, é importante a gente fixar esses conceitos e conhecer os riscos, e onde você tem um maior movimento, né, em relação a risco, onde você tem um menor movimento. Dito aí, como eu falei, pela previsibilidade da renda fixa e a imprevisibilidade do mercado de renda variável. Ok? Então, Matheus, algum complemento? Alberto, acho que foi muito bem explicado. Pode seguir, né? Vamos seguindo aí para um mix agora dos mercados, né? Isso aí. Então, a gente já viu, né, um mercado previsível, a gente já viu um mercado ali com certa imprevisibilidade, e aí a gente tem aqui um ativo que junta os dois, né? Tanto a previsibilidade quanto a imprevisibilidade, então a gente achou bem legal trazer ele à parte para vocês. Hoje, um fundo imobiliário, ele é classificado como um ativo de renda variável, né? Mas ele traz também consigo a sua previsibilidade. Então, aqui, a gente traz, né? Para quem não conhece o mercado de fundos imobiliários, né? Ele é uma aquisição de um direito real sobre bens móveis, como está falando ali. Pô, Matheus, o que é isso? O que é esse direito? É você comprar um pedacinho de um imóvel. É você comprar um pedacinho de um grande imóvel. E aí, para a gente exemplificar, a gente trouxe para vocês aqui uma comparação entre fundos imobiliários e imóveis reais. Quer dizer que um é melhor que o outro? De forma alguma, a gente não está falando que algo é melhor do que o outro aqui, a gente está exemplificando para vocês. Aqui são algumas características e muitas outras podem ter também. Então, vou começar aqui, Alberto, se você quiser, você vai me complementando. Beleza. Mas vamos pegar eu, né, Matheus, sou mais jovem, sou mais novo, comecei a trabalhar não tem tanto tempo, e eu acho bem legal investir no mercado imobiliário. Mas, poxa, não quero, né, aquela renda fixa, tudo mais. Como que eu posso fazer? Se eu quiser comprar um imóvel e colocá-lo em aluguel, por exemplo, para ter essa renda dele, eu tenho que desembolsar um valor muito alto do meu bolso. Então, eu vou ter que ir lá naquela poupança que eu fiz, por exemplo, vou ter que tirar aquele dinheiro que está ali guardado, vou ter que desembolsar a entrada, e se eu não tiver o valor total para comprar o imóvel agora, eu ainda preciso assumir os juros de financiamento imobiliário. Então, nota que a aplicação que você tem que fazer no imóvel é muito alta. Agora, se eu quiser comprar um pequeno pedaço de um imóvel, de um fundo imobiliário, por exemplo, para ter essa renda, né, para ter esse aluguel mensal, em média, as cotas estão na casa dos R$100. Tem mais cara, tem mais barato, claro, mas em média estão ali perto dos R$100. Então, eu tenho uma aplicação inicial mínima muito menor. Enquanto para eu ter entrada no imóvel, eu tenho que dar ali, sei lá, em torno de 30, 40, 50 mil reais no mínimo, isso estando bem baixo ainda, num fundo imobiliário, com 50 mil, eu monto uma carteira altamente diversificada. Qual que é o outro ponto? Se eu, né, analisei os pontos, eu ainda assim quero desembolsar esse dinheiro, quero assumir, né, esse financiamento imobiliário, eu vou desembolsar toda a minha poupança para comprar um imóvel, eu estou escolhendo um imóvel em um determinado lugar, em uma determinada região e voltado para um nicho específico. Vamos pegar aqui que eu comprei um apartamento num canto da cidade para eu poder alugar para quem quiser morar ali. Eu apostei naquela cidade em específico, naquela determinada região e no nicho residencial. Se por um acaso a cidade cresce para o outro lado e todo mundo quiser morar para o lado contrário da cidade, o meu imóvel vai se desvalorizar e eu vou receber muito menos de aluguel, porque ninguém quer ir para lá.
Sem falar que para eu poder comprar um imóvel hoje é muito burocrático. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, né, que já passaram por esse processo. Eu, particularmente, nunca passei, mas o Alberto me corrige se eu estiver errado. É um processo burocrático, é um processo difícil. É um processo que, se você não tem conhecimento, ele, teoricamente, né, é um pouco chato. Agora, se eu quero comprar um fundo imobiliário, é muito mais fácil. Eu vou escolher ali a minha corretora, a minha distribuidora, o meu banco. Vou entrar no ambiente de negociação ali em bolsa, né, o chamado home broker. Vou colocar o código do fundo imobiliário que eu quero e vou comprar. Vou fazer aquela compra. Você falar que na maioria dos lugares hoje, né, é isento, né? Você não tem custo para fazer a compra do fundo imobiliário. E do contrário é verdadeiro, é muito mais fácil também eu fazer essa venda e pegar de volta o meu dinheiro que está no fundo imobiliário, porque é só eu entrar nesse ambiente da bolsa, vender e em 2 dias o dinheiro está no meu bolso, do que eu tentar vender um imóvel físico. Eu vou precisar achar gente que quer comprar, vou precisar talvez de pessoas intermediando essa venda, então vai ter um custo sobre o valor que eu vender o imóvel. E, novamente, muito burocrático, é outro processo burocrático que eu tenho que fazer. Então, né, aqui são alguns pontos, me corrija, né, Alberto, complemente se você quiser, mas aqui são alguns pontos que a gente trouxe em comparação de fundo imobiliário com um imóvel. Matheus, muito bem explicado e só reforçando que a gente não está dizendo que um é melhor do que o outro. Depende da fase de vida, depende da liquidez da pessoa, depende daquilo que é projeto que ela tem em mente também, mas é importante vocês conhecerem as possibilidades, porque com muito menos valor, né, com R$200 você entra num fundo imobiliário investindo, em exemplo, em vários imóveis ao mesmo tempo e participando do resultado desses imóveis, que são os aluguéis, e também da valorização desses imóveis, que são refletidos nas cotas. Ao passo que no imóvel você pode acertar uma região, você pode acertar um nicho, mas esse aspecto que o Matheus colocou, eu que tive experiência pelos anos de vida que tenho, de comprar imóvel financiado, de comprar à vista, de vender imóvel, de depender de venda, ter que pagar corretor, né? Envolve, né, uma série de atributos aí na negociação que são um pouco mais desgastantes, mas dependendo do momento de vida faz sentido. Só que, em termos de resultado, hoje, em média, se vocês olharem o mercado, para quem está aqui, né, Matheus, investindo em imóvel físico, tendo a sua casa ou construindo seu apartamento, sua casa para aluguel, para isso, para aquilo, hoje, em média, o investidor está recebendo entre 0,30 a 0,40, 0,50 no máximo. Quando o imóvel está muito bem alocado dentro desse tributo, dessa visão, ele está dando entre 0,30, 0,40, 0,50. Por quê? Porque tem o imposto de renda. Os aluguéis são tributados, né? Já no fundo imobiliário, por aquela questão de incentivo que o Matheus colocou na tela anterior, quando ele apresentou lá o CRI, o CRA, a LCA e a LCI, não tem imposto. Portanto, hoje, a gente tem rentabilidades médias girando entre 0,65 a 0,82. E você participa de uma gestão especializada, de um investimento que tenha gestão especializada, que tenha diversificação, portanto, você está diluindo e minimizando o seu risco também. Então, na visão do investidor, a gente tem o FII, e na visão do momento de vida, da particularidade do projeto, a gente tem os imóveis físicos, né? Aí você vai falar assim, poxa, mas o cara, ele compra imóvel físico e coloca dentro de um fundo imobiliário. Não, não é bem assim. Não é qualquer imóvel físico que entra num fundo imobiliário. São aqueles imóveis estrategicamente comerciais que têm os níveis de ocupação na casa de 90% a 100%, né, da sua estrutura, seja ele laje corporativa, seja ele galpões industriais, seja até ele imóvel lojas, com mais de 100% da locação, né? Pode parecer engraçado, mas aqueles imóveis que tem gente na fila para entrar nele. Na fila. Então, assim, quando você entra num fundo, você está entrando numa linha comercial do negócio, do investimento. Ao passo que quando você entra no imóvel físico é diferente. Então, a gente tem aí como modalidade, só para vocês entenderem. Primeiro, esse atributo de previsibilidade, que são os aluguéis, com a imprevisibilidade da variação da cota. Por isso é que ele está classificado como renda variável também, tá? Para fins de investimentos. Ok? Quando você vê lá a sua pizzazinha aparecendo a sugestão de investimento, os fundos imobiliários estão como renda variável por questões conceituais, mas ele traz os dois
os dois parâmetros de previsibilidade e imprevisibilidade juntos, né? E a percepção do aluguel mensal. Então, você acaba diluindo o risco, diversificando e tendo um resultado efetivamente melhor por conta da isenção do imposto de renda. Então, enquanto investimento, né, a gente recomenda uma parte, né, das suas poupanças, da sua disponibilidade, na modalidade desse ativo também, né? Claro que você tem que ter a plena consciência de como ele funciona, né? E sabendo também que ele pode oscilar. Perfeito, Alberto. Eu acho que um complemento a gente pode seguir aqui agora. Isso. Igual a gente citou, né, da diversificação, a gente vai passar para vocês aqui o seguinte: a gente já falou de risco lá atrás em renda fixa, a gente falou de risco em renda variável. Aqui nos imóveis a gente falou da diversificação, porque sempre, né, fora dela a gente tem um determinado risco. Então aqui a gente vai explicar para vocês os 3 principais tipos de risco que existem no mercado financeiro. Então, são basicamente, perdão, os 3 principais riscos que eu e o Alberto, né, quanto assessores de investimentos, por exemplo, analisamos na hora de fazer uma determinada recomendação, na hora de ver uma determinada carteira, porque são aí os principais riscos que tem. Então, vamos falar do primeiro deles, que é o risco de volatilidade, né? A possibilidade de variação do preço negociado. Matheus, o que é o risco de volatilidade? Pô, o risco de volatilidade, ele nada mais é do que o seguinte: comprei hoje a ação dessa empresa. Daqui um mês, eu estou precisando vender, só que caiu 10%. Esse é o risco de volatilidade. O risco de volatilidade é mudar o preço daquele ativo que eu estou negociando. Quer complementar com o próximo risco, Alberto? Pode seguir. Sim, sim. Não, pode seguir, está indo bem. Então, né, tem aqui o risco de volatilidade. Aí você pensa, vou para a renda fixa, porque vai chegar lá na frente e eu não vou ter risco de volatilidade. Mas aí você está sujeito ao risco de crédito. Qual que é o risco de crédito? A capacidade que tem da empresa dela honrar a sua dívida. Então, às vezes, você faz investimento ali, né, para um determinado banco, para uma determinada empresa, e chega lá na frente, ela não consegue te pagar. Então, você corre também esse risco de não receber ele na frente. Isso. Igual você tem também, né, o risco de liquidez, que foi um dos exemplos em que a gente deu aqui agora há pouco com os imóveis. Que é a questão do seguinte: eu preciso do dinheiro, eu preciso transformar esse investimento em dinheiro. O imóvel demora muito, então você tem um risco de liquidez alto, porque pode ser que você precise do dinheiro, mas não consiga vender o imóvel. A mesma coisa pode acontecer no mercado de investimento. Pode ser que você queira sair de um ativo de renda fixa, mas não consiga sair antes do vencimento dele. Pode ser que você queira vender ali uma ação, um derivativo, uma commodity, um câmbio, mas não esteja sendo tão negociada no dia e você não consiga vender. Mesma coisa no fundo imobiliário. Então, né, o que é a liquidez? É a facilidade de você transformar o ativo em dinheiro. O risco de liquidez é a dificuldade nesse processo. E daí, né, Matheus, como enquanto assessores de investimento que somos, né, quando a gente trata os riscos, a gente aborda esses aspectos para que vocês, como investidores, tomem a melhor decisão, né? A gente passa por todos aqueles aspectos: é a taxa de juros, é o título, sendo ele governo, privado ou bancário, sendo ele renda variável ou não, sendo ele um derivativo, uma commodity ou não. E sempre vem à tona essa questão do risco. Então, é importante que vocês fixem basicamente esses 3 riscos. Eles são mais estratégicos na decisão de investir. Não que os outros não sejam importantes, são muito importantes, né? Mas a ideia nossa aqui é trazer até você, de forma simplificada, a percepção da decisão de investir, né? O nosso intuito aqui é que vocês conheçam as modalidades de investimento, depois comecem a se aprofundar e tenham a percepção do risco, né, para tomar a melhor decisão. Não que o risco, eu vou voltar a repetir, né? Ter risco é bom, desde que ele tenha alguns parâmetros, que agora o Matheus vai colocar para vocês, que devem ser observados na montagem da sua carteira, na aplicação das suas poupanças, das suas reservas, né? De forma que a gente minimiza os riscos que o mercado traz para nós. Ter risco é bom, ter risco significa ter resultado. Tá? E daí as modalidades lá atrás, né, Alberto? A gente falou lá atrás, a rentabilidade é o prêmio que você tem pelo risco. Pelo risco. Então, meu amigo, não quer tomar risco? Dificilmente você tem uma boa rentabilidade. Então, a gente não está falando, tome todo o risco do mundo
E a gente não está falando para você não tome nenhum risco. Não, Qual que é o então, ponto que a gente quer trazer para vocês aqui? Diversificação. Porque a gente acabou de ver que todos os investimentos, independente de qual seja imóvel físico, seja poupança de um banco, uma renda fixa, todos os imóveis, né? Ele tem todos os imóveis, todos os ativos, todos os investimentos, perdão, eles têm um determinado risco. Então, como que você pode fazer para você se proteger, sendo que tudo onde você coloca o seu dinheiro tem ali um certo risco? Diversificar, porque assim você vai mitigar o seu risco. Aqui a gente trouxe, né, um modelo de carteira mais moderada, né, para agressiva, para poder mostrar para vocês. Note que a gente tem várias fatias dentro da pizza, que são vários tipos de investimento diferentes. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês é que, independente da fatia da pizza que você olhe, a própria fatia já está muito diversificada. Então, a carteira como um todo, ela fica muito diversificada. Se eu vou olhar ali para a parte de renda fixa, né, para os 20%, que é recomendado para um perfil moderado para agressivo no marketing, se eu olhar para essa fatia de 20% de renda fixa, ali dentro, eu não vou investir os 20% em um ativo só. Eu vou colocar em pelo menos 3, 4 ativos. Se eu for olhar ali para os 15% de um fundo de investimento de renda fixa, o fundo por si só investe em vários ativos. A mesma coisa ali, carteira de crédito privado. Então, é uma carteira só de investimento de crédito privado, com vários ativos. Carteira de fundos imobiliários, vários fundos imobiliários com vários imóveis dentro deles. Então, aqui a gente fala para vocês o seguinte: diversifiquem para mitigar o risco. Porque assim, você tem um risco muito menor, já que ele está mitigado, mas você tem vários ativos ali com um prêmio de risco que vão fazer a sua rentabilidade ser maior ali na frente. Isso aí, Matheus. Essa diversificação ela é muito importante, porque se você não quer correr risco, o exemplo que nós demos lá atrás, no início, né? O dinheiro na poupança, por exemplo, ele é aplicado praticamente sem risco, né? A poupança tem a garantia e tudo mais do FGC, né? Raramente você vê caso de problema, mas não dá rentabilidade, você fica abaixo da inflação. Então, se você não quer ter risco, você vai perder dinheiro. Se você quer ter risco, você vai ganhar dinheiro, e daí a importância da diversificação para você mitigar, né? Diminuir os riscos. Ou seja, quando um setor, uma classe de ativos estiver balançando, sentindo um pouco mais, as outras estão segurando, entendeu, gente? É aquela velha historinha que as avós falavam antigamente de não colocar os ovos numa cesta só, porque pode chacoalhar muito e quebrar. E quando quebra, quebra mais de um. Então, a ideia da diversificação é exatamente você ter um equilíbrio da sua carteira, que é o que a gente orienta, né, Matheus, no nosso dia a dia, né? Assessorando, conversando com os nossos investidores, né? Com os nossos prospects que entram também, passam a ser os novos investidores conosco, né? E indo um pouco além, né? Aí entra um assunto que eu acho que é importantíssimo, né, Matheus? Eu acho bem legal falar o seguinte, né, Alberto? Você falou ali atrás de, a gente orientar. Então, vamos, só para exemplificar esse slide, antes de você entrar na parte técnica, né? Vamos pegar aqui o Alberto, assistiu a palestra até agora, virou e falou, poxa, eu estou entendendo tudo de investimento. Eu vou montar minha carteira, vou começar a colocar aqui o dinheiro que eu estou trabalhando para ganhar, para render. Calma, que você está pulando uma etapa muito importante da sua vida, que é o seguinte: você se proteger para aquele seu dinheiro que está investido realmente prosperar lá para frente. Então, a gente está entrando num assunto aqui bem importante, que é o seguinte: você trabalha para poder gerar o seu dinheiro, e a gente acabou de aprender como você vai fazer para esse dinheiro te gerar mais, como você vai fazer para esse dinheiro te render mais. Só que para isso é muito importante, né, entre uma linha e outra, você se proteger, você ter uma proteção para você ali, para você não ter que desfazer dos seus investimentos, né, Alberto? Isso mesmo, né? E dentro até dessa proteção, da diversificação, né, a gente tem aqui uma colaboração aqui do Milton Amaral, né, que ficou muito legal sobre a questão dos fundos imobiliários, né? Ele traz uma contribuição para a gente que eu considero muito importante, que está ligada à proteção também, está ligada ao trabalhar, ao guardar o dinheiro, ao investir, né? É legal explicar que se o seu objetivo é ter um imóvel para gerar renda, você pode obtê-la sem necessidade de possuir um imóvel físico, e sim participação num prédio de um hospital, num galpão, num prédio comercial,
obter uma renda proporcional ao seu capital investido, que não precisa ser tanto desembolso num imóvel só, como a gente colocou. Ou seja, você não tem dinheiro para comprar uma casa, mas pode comprar uma parte de um prédio e ter renda do aluguel proporcional à sua cota. Assim, você pode ser sócio de um prédio com pouco dinheiro e ter renda. Muito legal, viu, Milton? Obrigado aí por sua participação. Prazer você estar participando com a gente aí também, né? Achei legal que o pensamento ele vale também, né? Se a gente voltar ali para o mercado de renda variável, por exemplo, para ações. Pô, não tem dinheiro para começar meu negócio agora, não sei empreender agora. Compra um pequeno pedaço de uma empresa também. Igual no fundo imobiliário é sócio daquele grande imóvel, na ação você é sócio daquela grande empresa. E para isso é legal você, a exemplo do que nós demos também, conhecer aquela empresa, ver como ela é gerida, ver quais são os resultados dela, ver qual é a expectativa de sobrevida dela no mercado, né? É muito legal isso aí, viu? Eu agradeço mais uma vez, Milton. E o Gustavo está perguntando aqui o que é proteção. Então, a gente, continuando a tela aqui sobre a questão da proteção, a gente está falando assim, o que é proteger a máquina? É você se segurar, né? A proteção a gente está tratando de seguro. Então, tem fases da vida, viu, pessoal, que a gente precisa de ter como instrumento de proteção o seguro. Vou dar um exemplo do seguro de carro que você tem e compra. Você não paga lá um prêmio para que, em acontecendo uma batida, um acidente, um roubo ou a perda total do carro, você, através daquele prêmio, exerceu o seu direito para recuperar o dinheiro investido? Da mesma forma, vale para a vida. Na idade que a gente, às vezes, assume aí, dos 25 até os 40, 45 anos, ela é chamada de idade laborativa, sabe, Gustavo? Então, é uma idade que você costuma estar casado, é um período, né? Você costuma estar casado, tem os filhos pequenos, viaja mais, corre mais risco com o trabalho ou com os deslocamentos. Então, é muito importante que você tenha um instrumento de seguro na sua vida, seja ele uma poupança, seja ele um seguro de vida, um seguro patrimonial, um seguro do carro, o seguro da casa, que protege contra incêndio, raio, explosões, eventos de qualquer natureza, né? Seguro por renda certa, é isso que a gente está querendo trazer aqui com esse slide, sabe? E para que você possa, com tranquilidade, ir guardando o seu dinheiro para investir, né? E lá na frente, e durante também, poder se divertir, poder curtir a vida um pouco, né? Colocar o dinheiro para efetivamente trabalhar para você. Né? E ter seguro não significa que é ter despesa. Ter seguro, o que eu estou querendo dizer aqui, que nós estamos querendo trazer aqui para vocês, é ter proteção durante determinadas fases da vida. Vou dar um exemplo próprio, né? Eu estou com 57 anos hoje, para 58, eu já não tenho a quantidade de seguros que eu tinha quando eu tinha 40, 35, 40 anos. Eu viajava mais, eu ia de um lado para outro, eu tinha os meninos em fase de desenvolvimento aos seus 15 para 18, outro para 10 anos, para 15, quer dizer, é a fase que você, se acontece alguma coisa e você falta, pelo menos os seguros custeariam toda a parte educacional deles até eles terem um mestrado ou um doutorado. Essa que era a ideia. Quando você fala da sua casa, é a mesma coisa. Para que, em acontecendo alguma coisa, você se proteja. Quando você fala de um seguro de renda certa, hoje o mercado tem instrumentos que te possibilitam poupar, guardar uma parte do seu dinheiro, ter o seguro e lá na frente não aconteceu nada, você resgata praticamente quase 80%, 90% daquilo que você guardou como previsão para uma eventual sinistro, né? Eventual fatalidade, certo? Então, a gente quer trazer com esse slide da proteção a importância da disciplina, né? E de você olhar para as fases da sua vida também, que é o que a gente conversa, né? Com os nossos investidores, com os nossos clientes aqui no dia a dia da corretora aqui da Riva, né? E chegando mais ou menos, vamos dar um outro exemplo, né? Quando chega ao final da vida, que você já juntou um patrimônio legal, que você já está com os filhos criados, já está na fase de netos e tudo, né? É hora de você se programar, dependendo do patrimônio que você juntou, para a sucessão, né? Já fazendo alguns movimentos nos seus bens
passando para os filhos, já passando para quem você acha que merece ter aquele bem, né, enquanto recompensa de participação por ser pessoa importante na sua vida e tudo mais. Então, esse planejamento patrimonial e sucessório, né, ele entra, né, a todo momento, tanto na fase de proteção, na fase que você está mais novo, na fase que você está trabalhando, a fase laborativa, quanto na fase também da velhice, né? Que é a fase de você aproveitar a vida, ter saúde e já ir pensando nos seus sucessores também, que isso é muito importante do ponto de vista fiscal e tributário. E a gente tem e presta essa assessoria também, certo? Alguma coisa aí, Matheus, para complementar? Perfeito, Alberto. Acho que você falou tudo. Acho que agora, só para a gente poder complementar realmente tudo que a gente falou, né? A gente Já trouxe para vocês aqui várias reta notícias, final, várias manchetes, né? Tá na hora da gente falar o seguinte: nada do que a gente falou até agora, a gente está prometendo para vocês ganho fácil. A gente está te prometendo rentabilidade ou coisa do tipo. Então, não acreditem em ganho fácil, não acreditem em promessas, né, de enriquecimento, isso, aquilo. Investimento é diversificação. Investimento, né, essa mitigação do risco, é poupar para investir e prosperar lá na frente, né? Olhar para o longo prazo e tudo mais. Então, a gente traz para vocês aqui várias notícias, né? Várias manchetes, para poder falar para vocês. Não acreditem nessas promessas de ganho fácil, não acreditem nessas promessas de fácil enriquecimento, porque isso não é, né, de fato, investimento, né, Alberto? É, isso mesmo, né? A gente não pode ter promessa, tem várias armadilhas, o mercado da fraude, ele também ele tem um alto nível de tecnologia, então, assim, não acreditem, não entrem também no físico aí, em processo de atualização de senha, esse tipo de coisa, a gente quer alertar para isso também, certo? Fiquem espertos, sempre desconfie do ganho fácil, não existe isso, e da ajuda fácil também, né? Vinícius está entrando, alguma colocação, Vinícius? Sim, eu entro que, assim, uma das poucas formas ali de você escapar, né, das garras de cair em algum golpe, alguma coisa do tipo, é você se conectar com profissionais, né, com pessoas que de fato são sérias e estudam aquilo, vivem daquilo, né, e acho que o mesmo risco de você se automedicar, né, de você abandonar ali uma orientação médica, é o mesmo risco que a gente tem quando se trata de investimentos, né? E, assim, por mais que seja algo novo ainda, né, nas nossas realidades ali, essa forma de lidar com dinheiro, é muito importante a gente ter noção de que, da mesma forma que existe uma pessoa que é especializada em construir casas, uma outra que é especializada em cuidar de vidas ali, né, de saúde, existe também os profissionais que são capacitados ali por cuidar do seu dinheiro, né, dos seus recursos. Então, assim, acho que eu entro só para concluir ali e até mesmo agradecer ali pelo que vocês foram compartilhando com a gente. Fui aqui respondendo as perguntas, muitos elogios, já recebi até e-mails já do pessoal elogiando. Então, assim, acho que agora chegamos ao fim, né? Eu gostaria de falar o bônus, pessoal, ali que ficou, né? Isso. Então, show de bola. Então, acho que eu entrei na hora certa mesmo. Então, pessoal, Matheus, pedi só para você passar aí mais um slide. Tem a educação continuada, que eu acho bem legal de falar também, né? Sim. Pois é, pessoal, assim, comentei lá no começo da live que o Invest é um portal de conteúdos, né? Então, o nosso objetivo é basicamente levar conteúdos para vocês. A nossa forma de monetização vem de outras fontes, então, assim, nosso objetivo não vai ser empurrar nenhum tipo de investimento, alguma coisa do tipo para vocês. Então, fiquem à vontade, tá? Tá o QR Code aí na tela para vocês. Baixem a lista de transmissão, acessem ela. Na lista de transmissão, vocês vão receber diariamente conteúdo sobre o mercado financeiro, sobre mercado corporativo de modo geral, um pouco de notícias de economia, de política. Temos nossas redes sociais, a gente tem presença em todas elas. Então, assim, a ideia da WeInvest é basicamente levar conteúdo de qualidade para vocês de mercado financeiro. E isso foi um pouco do que aconteceu aqui hoje, né? E aí eu agradeço o Matheus, agradeço o Alberto por terem dedicado um tempo de vocês. Tá aí, falando em investimento, falando em recurso, tá aí o recurso mais caro que a gente tem, né? Que é o tempo. E aí, dedicado aqui quase 1h30, na verdade, quase 2 horas, né? De capacitação, de treinamento aí com vocês. Acho que foi muito útil. Já recebi alguns feedbacks.
Algumas pessoas estão querendo o material, né, o slide, tudo. Infelizmente, o slide a gente não oferece, mas todos os slides tinham QR Codes com os conteúdos, onde a gente fala mais sobre aquele slide dentro da nossa plataforma. Então, assim, me mandem e-mail, viu, gente? Eu vou responder todos vocês hoje ainda, já respondo, já mando os links para vocês acessarem tudo. Igual eu falei, né? O objetivo da UI é levar esse conteúdo de qualidade para vocês. Então, podem cobrar da gente. E aí, uma das coisas aqui que eu consegui em troca para vocês, Matheus, eu pedi para você passar um slide também, é que o Matheus e o Alberto, né, eles são sócios e assessores de investimento. Né? Eles são sócios da Rio Investimentos, que hoje é o maior escritório de investimentos de Minas Gerais. Eles trabalham basicamente com assessoria, alta renda e private, né? E a ideia de convidá-los para vir até aqui, e aí eu chorei ali algum bônus, alguma coisa assim, para quem pudesse ficar até o final com a gente e tudo, porque, pô, as pessoas que chegaram até aqui, eu, Vinícius, enquanto CEO da Uinvest, tenho uma meta cumprida, né? Que é levar o conteúdo de qualidade para vocês. Mas agora, o que eu posso voltar também de resultado para vocês, né? Conversei com eles, eles disponibilizaram para todo mundo que está aqui ainda, e aí só vocês vão saber disso, né? O pessoal que chegou ali no começo, já foi embora, não vai saber. Mas, pessoal, tá aí o meu e-mail e o meu telefone. Quem quiser uma assessoria, né? Conversar mesmo com o Matheus, com o Alberto, abrir a situação, falar, olha, minha situação é o seguinte, eu tenho isso, minha condição de vida é assim, assim, assado, eu gostaria de daqui X anos estar assim, assim, assado, eu tenho, chutando, tá, pessoal? Eu gostaria de ter uma filha, gostaria que eu fizesse medicina daqui a 10 anos, gostaria de ter meu imóvel, eu gostaria de ser independente financeiramente daqui a 10 anos, e tanto o Matheus quanto o Alberto vão ajudar vocês nisso, tá? É um serviço totalmente gratuito. Eu vou pedir primeiro para vocês passarem esse e-mail ou WhatsApp, já podem mandar agora para mim, vocês são os meus contatos. Assim que eu receber isso, né, eu já vou fazer ali uma introdução, uma conversa com vocês, até para antecipar para eles a demanda de vocês. Então, assim, mais uma vez, obrigado, Matheus, obrigado, Alberto, obrigado a todos que estão aqui agora, não dá para falar o nome, já é bastante gente, mas foi um prazer, assim, acho que foi muito bom, foi um tempo de engrandecimento para todo mundo aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fica aí também os meus contatos, né? Então podem mandar ali para mim. E eu mesmo vou direcionar tanto para o Matheus quanto para o Alberto, todos que vierem até mim pedindo, gostaria de ter uma assessoria. Essa assessoria é totalmente gratuita, eu gostaria só que vocês pedissem, eu vim através da Masterclass da Uinvest, só para eu saber mesmo, porque, sei lá, pode coincidir de outras pessoas também, né? Exclusivo para quem está aqui, beleza? Eu já tirei o print do pessoal que está aqui, então eu já sei bem quem são as pessoas que podem solicitar ali. No mais, pessoal, a plataforma da Uinvest está totalmente aberta e tudo, nossa equipe está totalmente à disposição, time de produção de conteúdos, de redes sociais e tudo, fica aí disponível para vocês. Vou deixar agora Matheus e Alberto com a mensagem final, acho que finalizo por aqui. Beleza, Vini. Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, da gente estar aqui junto com vocês, né, que ficaram firmes na audiência e na paciência, né? A gente fica muito feliz de poder trazer essa mensagem, né? O nosso objetivo mesmo é de levar a educação financeira de forma bastante democrática, aproveitar o bônus aí também para conversar sobre os projetos, né? Essas particularidades que alguns de vocês tenham e queiram trazer até nós. Vai ser um prazerão, uma felicidade muito grande poder estar conversando aí com vocês, né? Agradeço a participação, agradeço a parceria do Matheus também. A gente está junto, né, já há algum tempo fazendo essas lives, fazendo essas palestras na forma de aula também. A gente participou já em várias universidades, então é muito legal, muito gratificante poder estar aqui. Vinícius, mais uma vez, obrigado pelo apoio, por ter nos ajudado na estrutura, né? E estamos juntos aí, viu, gente? Estamos juntos aí. Agradeço aos participantes, né? Ao pessoal que perguntou, que colaborou, né? A todos presentes. Show de bola. Maravilha, pessoal. Alberto, muito obrigado pela companhia agora na live. Vinícius, muito obrigado pelo convite, né? Tanto você quanto todo o time da Uinvest. Agradecer todo mundo que participou, que ficou até o final, né? Para mim é um prazer imenso poder passar aqui essa hora, essas 2 horas, ou quanto tempo for, falando desse assunto, podendo ajudar vocês com um pouco mais de conhecimento, passando um determinado aprendizado.
né? Eu particularmente gosto muito. Então, assim, sintam-se completamente à vontade para bombardear ali o Vinícius com e-mail, com WhatsApp, para falar comigo e com o Alberto, que a gente está realmente completamente à disposição para vocês. Isso aí. Legal? Para mim é realmente muito gratificante estar com todo mundo aqui agora à noite. Agradecer vocês. Eu tenho certeza que ainda tem muitos outros para a gente poder participar junto. Lembrando, né, que a gente vai estar amanhã, né, Vinícius? Na Index, né? Amanhã vocês têm uma outra. É para o pessoal lá pessoal do ensino superior aí que queria diploma, que queria certificação e tudo. Amanhã a gente está dentro de uma faculdade no sul de Minas, né? A Index, salvo engano, é de Varginha? Pouso Alegre. Pouso Alegre. Pós-graduação, né? Pós-graduação aqui em Pouso Alegre. Isso, exatamente. Então aí amanhã mais um dia de levar conteúdo para o pessoal. Isso então, aí. assim, e amanhã já não tem assessoria mais. Então, quem quiser me chama hoje, porque amanhã já vai ser certificação, já vai ser grade curricular. Isso aí. Pessoal, tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Nos vemos amanhã aí. Pessoal, divirtam aí bastante, aproveitem do conteúdo aí que a gente ofereceu. Beleza? Beleza, Vini. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Abração. Tchau. Um abraço. Tchau, obrigado. Obrigado.